Beleza, beleza, beleza. São 11 horas em ponto, né? Hoje, a data, professor Emílio, você que é bom de memória? 25. Tá certo. Hoje, 25 de agosto de 2018, começando aqui mais um programa Show de Bola pela Cena TV e também pela 87 FM de Macaíba. Já quero agradecer a todos vocês, né, que estão acompanhando aí, ligadinho, acompanhando aqui a nossa programação. No programa de hoje vamos falar aqui de muitos assuntos, principalmente ligado ao Cruzeiro Futebol Clube, se preparando aí, continua se preparando, visando aí a segunda divisão de profissionais do Rio Grande do Norte. Lembrando que o Cruzeiro estreia, muita gente me perguntando durante a semana, o Cruzeiro estreia dia 22 contra o Alecrim Futebol Clube. A competição começa dia 15, mas o Cruzeiro só estreia na segunda rodada. Então hoje teremos aqui muitos assuntos relacionados ao Cruzeiro, novas contratações. Tivemos já informação, inclusive já se apresentou o zagueiro Alexandre, que defendeu o Globo agora na Série C, e outras contratações. Já encontra-se no estúdio aqui o nosso amigo Célio Isidro, ele que é coordenador, gerente, como aqueles senhores do Cruzeiro, está formatizando aí a equipe juntamente com o treinador Sérgio Maria, e ele tem muitas novidades para o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro que entra na competição para brigar pelo acesso, né? Mesmo sabendo das dificuldades, mas o Cruzeiro está montando uma boa equipe para brigar aí o título e, consequentemente, pelo acesso para a Série A do futebol do Rio Grande do Norte. Então, daqui a pouco, teremos muitos assuntos aqui relacionados ao Cruzeiro Futebol Clube. Falar também aqui do Campeonato Brasileiro, né? Onde temos aí o São Paulo, ainda continua sendo líder, mas o negócio ali muito próximo, tem um grupo ali de seis clubes ali, coladinho ali, o campeonato, a briga tá boa. E outros assuntos também que vamos mencionar também aqui do esporte macaibense. Mas antes eu quero agradecer a todos os nossos amigos colaboradores, ao pessoal do Atacadão Construção, onde você encontra material realmente com preços de atacados. Lá você encontra tijolos milheiro a partir de R$300. Lá você encontra também areia para terra em qualquer quantidade, pedra marroadas, brita. Então tudo isso você encontra ali no Atacadão Construção. Fica ali na Granja Santa Luzia, próxima ali a Pedreira Potiguar, ali na comunidade do Pé do Galo. Você pode nos visitar, né? Ou dar uma ligadinha também pelo 99415-3363. Repetindo, 99415-3363. Estão pronto lá para te atender. Nosso amigo Tomás Sena, tá o Pichilinga, tá também o Grande Neném, toda a equipe ali, né? Do Atacadão Construção. Abração aí para todos que fazem o Atacadão Construção. Mandando um abraço também para todos que fazem o Colégio Equipe, considerado em todas as pesquisas a melhor escola particular de Macaíba. Um abração também para o meu amigo Rafael, o homem da drogaria Guedes, onde você continua, né, com a promoção de medicamentos em até 75% de desconto. Abração também para o meu amigo Roberto Moto, homem da Happy Day Turismo. Turismo, viagens aí com segurança, né? Segurança total e conforto é com a Happy Day Turismo. Então você de colégio, você que gosta de fazer excursões, então entre em contato aí com meu amigo Robertão, 3201-8080 ou 988510000. Ou visite-nos ali no Shopping Dunas, primeiro andar, sala 9, em Ponta Negra. Repetindo os telefones, 3201-8080 ou 988510000. Então, um grande abraço para o grande amigo Robertão, né? Sintonizado aqui na 87 e também na Cena TV. Abração também para o meu amigo Aguinelo, o homem do restaurante Agnes Boteco, onde você encontra as melhores comidas nordestinas. Passe ali no Agnes Boteco, fica ali na rua Antônio Lucas de Lima, por trás ali do depósito da Unilá. Abração ao Valmir Macedo, homem da drogaria Macedo. Abraço para o Valmir, a dona Márcia, drogaria Macedo, onde você encontra medicamentos com o melhor preço de Macaíba.
Dê uma passadinha, Drogaria Macedo, na rua Doutor Pedro Velho, número 142, próximo ali ao Banco do Brasil. Telefone 3271-2020. Lá aceita cartões Hiper, Visa e Master. Um abração a grande Valmir, a dona Márcia e todos os clientes, amigos aí da Drogaria Macedo. Professor Emílio, bom dia, professor. Quais são as suas primeiras informações aí, professor Emílio? Seu Fluminense ganhou o Corinthians, né? Aí o Fluminense aí com Pedro na seleção, o negócio está melhorando, né, professor? Bom dia. Bom dia, Zacarias, né? Bom dia, ouvintes da 87 e telespectadores da Cena TV, né? Também nosso amigo Célio, né? Nosso amigo Célio é clínico geral, viu? Ele é preparador físico, é treinador, mas ele agora está na coordenação. Então, para onde? Dentro do esporte, nosso amigo Célio está lá, né? Eu queria mandar um alô para a turma da Oficina Picuí, o Bento Fernandes, Manga Rosa, né? Isaías, Camisa Nova da Atalá, Netinha Marcelino, Tonheca Taxista, o Alan Zelito, Humberto do Petro, Doca da Panificadora Brasil, os pais do Célio, né? Dona Gonçala Sodeside e a esposa do Célio, a Lília e suas filhas, Ianca e a Nicole, né? Os irmãos Firmino, Marcos e o Jorge, né? Sub-Eglinaldo, Sub-Ângelo, Sub-Santiago, Sub-Marcílio, Sub-Pereira, o homem do Exército Vermelho, nosso amigo Alcides, Belchão, seu filho Riley, né? Belchão que está na pelada agora do Bananinha, Baca Furada, né? Meu amigo Ligeirinho, que é treinador do ABC agora, né? O Negro e sua esposa Francisco, o Negro que trabalha na creche Câmara Cascudo, os irmãos Sidmar, Cid Carlos Silvano, SOS Pintura, Rua Rosão, geração 117, Dedé Relojoeiro, sua esposa Rosa, seus filhos David e Jaciara, professor Nazareno, Francisco da Saúde, Mariano, Edilson, correspondente, né? O Tota Padeiro e Tota que passa a rifa, Júnior da Banana, Haroldo Policial, Valmir do Lagoense, Belchó do Lopeamento Esperança, Luiz da PM, a Givânia, Luan, assessor do ABC, Toninho dos Correios, Josa, Conjunto da Alta de Souza, meu amigo Guinguinho, sua esposa Lourdinha, seus filhos Cristóvão, suas filhas Maria Luísa, Vitória, sua filhada, né? E daqui a pouquinho outros alô aí para outros ouvintes, né? Nós tivemos no sábado, quarentão, no campo do Cruzeiro, Vitória 1, União de Parnamirim 1. No campo do Vila Nova, o Graque, do meu amigo Gonzaga, ganhou o Santa de 3-1. Lá em Paulinho, Macaíba, o ABC 3, Português Narciso 2. No Vilar, o Vila Real 4, Areia Branca 2. No assentamento Zé Coelho, o São José ganhou de 2-1 o Santa Fé. E a Portuguesa da Morada da Fé perdeu lá no pé do Galo para o Cruzeiro por 2-1. Tivemos em Monte Alegre, o Milan de Monte Alegre, meu amigo Dinho ganhou o Anísio Moura de 2-1. E pelo campeonato de São Gonçalo, no campo do esporte, sábado, Náutico 3, São Vicente 1, e Massaranduba, Nova Zelândia 1 e o Bolão 0. No domingo nós tivemos, no campo, lá em Cajazeiras, Vilarense 2, CRB 0, lá no Vilar, segundo jogo, Português da Morada da Fé 1, Barcelona 0, Paulinho Macaíba, PFC ganhou do Esportivo por 1-0, Lamarão, o Campinense ganhou o Palmeiras por 2-1. Já no campo do Cruzeiro, o Botafogo de Mangabeira ganhou o Independente por 3-0. Jacaré Mirim, a Olímpia empatou de 1-1 com os Boçais. Aí em Betulha, o Cajarana ganhou o Verde Mar por 2-0. No Bezerrão, jogaram o Predadores e Grêmio saiu 0-0. No campo do Cruzeiro, primeiro jogo, o Vitória empatou de 1-1 com a Portuguesa, meu amigo Narciso. No Rio da Prata, o Milan, meu amigo Nito, ganhou de 2-1 Fluminense de Macaíba. Campo do Fluminense, Boa Sorte ganhou os Fanatos por 1-0. Lá na Vila, Flavila 6, Esporte Jacaramirim 1. Lagoa Seca, Flamengo de Binga 5, Lagoense 2. Igreja Nova empatou com o Bandeirante por 3-3. Na altitude, o 3 empatou com o Cruzeiro Rio da Prata por 0-0. Em Uruaçu, Olaria 3, Graque 3. Né? Em Lagoa Nova, o PSG ganhou o Cruzeiro de Tabatinga por 3-0. No Riacho, Penharol ganhou o Cruzeiro lá de Monte Alegre, lá de Laranjeira, por 2-1. Em Lagoa Nova, PSG 3, o Porto lá de Tabatinga 0. O quarentão para hoje, nós temos lá em Paulinho Macaíba, ABC e São Paulo, o Pé do Galo, Cruzeiro e Areia Branca, Campo do Vila Nova, Português da Bola da Fé e Canarinho de São Gonçalo, no Campo do Cruzeiro, Vitória e a Portuguesa de Narciso.
Eu queria mandar um alô aqui especial para o meu amigo Nildo do Santander, que a semana passada completou 20 anos do Santander e a brincadeira foi lá em Marquinho do Gás. Os jogos para amanhã, Jacaré-Mirim, a Olímpica enfrenta o Jacarezinho, Igreja Nova e São Paulo vão jogar lá em Igreja Nova, lá nas Marias, Boa Sorte vai enfrentar o Barcelona, lá no Vilar, segundo jogo, Barcelona e Grêmio, em Traíras, PSG enfrenta o Flamengo de Binga, no Campo do Cruzeiro, segundo jogo, Independente e o Solar da Coca-Cola, na Vila Olímpica, o Milan e o PFC, no Bezerrão, Predadores Desportiva, em São Gonçalo, Santander vai enfrentar o ABCzinho, em Uruaçu, o Milan de Dinho lá, o Milan de Montalegre vai enfrentar o Fenerbahçe lá em Uruaçu. No Vilar, o primeiro jogo, o Campinense e a Portuguesa, meu amigo Narciso. Jacaré-Mirim, o segundo jogo, Palmeiras e o Real Madrid. No campo do Vila Nova, Portuguesa Moral da Fé e Cajarana. Massaranduba, 13 Fluminense. No campo do Cruzeiro, Vitória e Parnamirim. No assentamento Zé Coelho, São José e o Vasco Parnamirim. Canabrava, Vilarense e Palmeiras. Tivemos lá pela zona urbana, sábado, no campo do Cruzeiro, o 13 ganhou o Vilarense por 2-1. E na Vila Olímpica, jogaram Vila Nova e Campinense, no Sub-21, 4-0 para o Campinense, e no adulto, 2-0 para o Vila Nova. Os jogos de hoje, no campo do Cruzeiro, Morada Nova e Olímpica, e na Vila Olímpica, Desportiva e Santo André. Pela zona rural, nós tivemos lá na Lagoa dos Poeiros, Lagoense e CRB. No quadro de aspirante, o CRB ganhou de 3-1 e no quadro de adulto, o CRB ganhou de 2-1. Capoeira jogaram o Bangu e Ponte Preta no aspirante, o Bangu ganhou de 2-1 e na principal, o Bangu ganhou de 1-0. Lá no Riacho jogaram Juventude e Cruzeiro de Lagoa Nova, no aspirante, o Cruzeiro Lagoa Nova ganhou de 3-0 e na principal empataram por 1-1. Os jogos para amanhã, Lagoa do Mato, Bragantino e Lagoense, lá na Vila Olímpica, Ponte Preta e CRB. E pelo campeonato de Mangabeira, jogaram semana passada Portuguesa e Bahia, o Bahia ganhou de 1-0. E o jogo previsto para amanhã, Botafogo e São Paulo. Beleza, tá aí as informações do professor Emílio, né? Mas eu quero mandar um abraço também para a dona Jordânia Anjos, da La Criativa, né? Bolos decorados e personalizados, né? Com toque de carinho, com a La Criativa. Então faça o seu orçamento aqui pelo WhatsApp 999442452, repetindo 999442452. Então, La Criativa, bolos decorados. Organização Jordânia Anjos. Então, um abração para dona Jordânia, um abração também para o grande Nino, né? E toda a família ligadinha acompanhando aqui a nossa programação. Mas como nós informamos, estamos já aqui no nosso estúdio, nosso amigo Célio Isidro, ele juntamente com o Sérgio Maria, o responsável pela formatação da equipe do Cruzeiro, e ele tem algumas novidades, inclusive já a definição de quem, do plantel, né, já formando, até porque parece que é a terceira semana de trabalho, se não falha a memória. E Célio vai passar para todos os amigos ouvintes, principalmente o treinador os torcedores do Cruzeiro, porque nas ruas, muita gente me procurando, né? Alguns que não têm condições de acompanhar o treinamento, como é que está o time do Cruzeiro, quando é que vai ter um amistoso para a gente ter a oportunidade no final de semana conhecer o time do Cruzeiro, quais são os jogadores que fazem parte atual plantel do Cruzeiro, se jogador A, se jogador B vai disputar ou não pelo Cruzeiro. Então o Célio vai nos esclarecer aqui todos esses detalhes. Em primeiro lugar, um prazer, Célio, te receber mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia, Célio. Bom dia, Zacarias, professor Emílio, ouvintes da 87, telespectadores da TV Sena. É uma satisfação enorme estar participando aqui mais uma vez. Célio, terceira semana já se passaram, né, de trabalho. Como é que está aí a definição? E eu tive informações que esta semana tivemos aí duas gratas contratações, jogadores realmente que podemos dizer assim até que diferenciado, como o próprio Alexandre, um jogador de Série C, vindo do Globo, estando em atividade até há pouco tempo. Então eu queria saber se está fechado com o Alexandre, se ele realmente, podemos dizer que é jogador do Cruzeiro
para essa segunda divisão? Sim, Zacarias, estamos há praticamente 3 semanas de trabalho, lembrando que a primeira semana foi uma semana mais para avaliação e essas 2 últimas semanas foram semanas de definições. Já houve na quinta-feira um resumo em relação a atletas, enxugamento ali, né? Um enxugamento em relação aos números que foram selecionados na primeira semana. Ficamos com um número de 16 atletas, daqueles que teríamos condições hoje de contar abaixo da idade, né? E a partir de agora, ou a partir de quinta-feira, já começamos a contactar alguns nomes, né? Sabemos que o momento é difícil, o momento do Cruzeiro, até porque o lado financeiro ele não nos ajuda, não temos nenhum recurso para que possamos trabalhar para iniciar a formatação da equipe, mas assim mesmo estamos conseguindo trazer alguns atletas, como já acertaram o Rafael, o volante, né? O Eric, meia, o Ferrugem, que é zagueiro lateral esquerdo, e ontem fechamos com o Alexandre, zagueiro que estava defendendo o Globo na Série C, jogou todos os jogos, e o Caleb. Caleb é um atleta abaixo dos 23 anos, do ano de 95, e que toda a sua base foi no Vasco da Gama, um jogador que nós já conhecemos, e por ser abaixo da idade e também ser aqui do nosso estado, bem próximo, achamos por bem entrar em contato com ele e colocar no elenco do Cruzeiro. Falar em Vasco da Gama, estamos recebendo aqui a visita do professor José Luiz, que honra, né? Professor José Luiz, daqui a pouco também com sua participação aqui no nosso programa. Sério, quando é que o torcedor do Cruzeiro poderá dizer assim, ou poderá ver já o Cruzeiro definido, inclusive com um jogo treino, um amistoso? Essa semana há essa possibilidade ou ainda não há? Quando é que teremos uma definição, assim, realmente, do time do Cruzeiro, até que as pessoas comecem a identificar os jogadores, a conhecer também? Então, quando é que é essa possibilidade, Sérgio? Há 2 semanas atrás, foi justamente o início, propriamente dito, desse trabalho. E nesse início eu já tinha feito a minha programação sobre os jogos amistosos e as definições sobre atletas já estão todas encaminhadas. A programação em relação a jogos, quarta-feira já iremos ter um jogo treino no campo do Cruzeiro contra a seleção de São Pedro, que é dia 29. Dia 1º iremos ter mais um amistoso em relação à data, só está indefinido o adversário. E dia 8, lembrando que até a estreia iremos ter uma semana de treinamentos, mas deixei em aberto para, se o Sérgio Maria, o técnico, quiser um amistoso na sexta-feira, que antecede a estreia do estadual, que no sábado já é a largada, né? Alecrim Palmeiras, para que a gente não confrontasse esse jogo que nós queríamos assistir na sexta-feira, tem uma data em aberto. Se ele necessitar do 4º amistoso, aí a gente vai procurar uma equipe e fazer esse amistoso. Acredito que os 3 amistosos serão de fundamental importância. Essa programação foi elaborada e nós temos que cumprir, no meu ponto de vista, foi o que eu falei para ele. Até então ele queria outra situação, mas para a nossa realidade é essa. Por quê? Porque essa semana é uma semana que eu quero que seja definida a parte de atletas, de montagem de elenco, toda ela no máximo até sexta-feira, para daí então a gente ter 2 semanas. Porque os atletas que nós estamos contactando agora são atletas que estamos priorizando, alguns que tenham terminado competição. Então, nós não vamos ter trabalho para prepará-los fisicamente. Já vem pronto, praticamente. No caso do Alexandre, que estava jogando, né? Exatamente, o caso do Caleb, que estava com um trabalho aí, vem treinando, não para. E a gente não quer perder tempo em relação a isso. Sabemos que é difícil, nessa semana, talvez na segunda ou terça, já iremos apresentar mais 3 nomes, que está indefinido. E quem sabe, no mais tardar, até na quinta, sexta-feira, a gente já tenha no sábado, talvez até aqui mesmo, uma definição de 80% do que nós já pretendemos para iniciar a competição. Então, relembrando aí, na quarta-feira será o primeiro jogo treino, já Sim, confirmado, é isso? Dia 29, confirmado. Esse jogo treino, o Alexandre, essa turma já vai participar normalmente? Sim, vai depender da visão do técnico. Do treinador, né? Acredito que... Eu falo assim, Alexandre, porque Alexandre vem para jogar, né? Sim. Sem falar também, Zacarias, que na terça-feira nós entramos em contato com o Jadiel. É um atleta aqui de Barcelona e que é zagueiro, jogou ultimamente também no Força e Luz, por indicação
de Sérgio Maria também foi uma das contratações. E em relação à definição, o Sérgio vai ter algumas definições. Não sei se ele vai colocar o Alexandre, se vai colocar o Caleb, porque ele está tendo alguns atletas que está dando dor de cabeça em relação a ele definir. Certo. No sentido montagem de elenco, não de qualidade técnica. Até porque eles já estão há 2 semanas, acredito. Nós já tínhamos pedido para que ele acelerasse esse processo de definição, porque o tempo é curto, treinamos só em um período e a estreia já está em cima, dia 22. Só vamos ter praticamente 3 semanas, onde nessas 3 semanas iremos ter 2 semanas sendo priorizada unicamente para a competição. Então isso é muito pouco. 2 semanas de treinamento vai dar em torno de 10 sessões de treino, porque só treinamos à tarde, e eu acho muito pouco. Em virtude desse curto espaço de tempo, preferi antecipar esses amistosos, que é esse de quarta-feira, para que a gente já desse um início, e já que ele também tivesse as suas definições e concretizá-las de uma vez por todas. Sério, em relação a goleiro, né? Nós observamos lá, acompanhamos o treino do goleiro, dos goleiros, e tem, parece que 4 garotos lá, e o Cruzeiro está satisfeito com os meninos que estão ali, ou ainda buscando aí um goleiro, que eu tive a oportunidade de conversar até com o Sérgio, com você também, era uma das prioridades do Cruzeiro, trazer um goleiro, no momento que eu conversei, um goleiro até acima da idade, com experiência, mas surgiu outros nomes mesmo, abaixo da idade, mas com experiência. Queria saber se ainda está buscando esse goleiro, ou se está satisfeito com os garotos que estão ali, Sérgio. No primeiro momento, a ideia era que esse goleiro fosse abaixo da idade, para que a gente tivesse uma vaga para o atleta acima de 23 anos na linha. Mas, infelizmente, o nosso mercado Rio Grande do Norte para goleiro abaixo dessa idade, ele é bom, mas tem muitos goleiros que não tiveram muitos jogos, até na base. Tem até um garoto que está aí, o Sérgio trouxe, acho que é o Júnior, um garoto de uma boa estatura, um garoto de 20 anos, perfil de goleiro, mas nas categorias anteriores, aonde ele passou, ele não conseguiu ser o goleiro. E para você chegar e apostar numa segunda, você corre um risco. E tem o Damião, que também já teve passagem por base, na mesma situação, um bom goleiro, e o Bodão, um garoto também que recentemente começou a participar de elencos profissionais e de categorias de base, mas que ainda também necessita de um histórico de ter jogado, de passar a confiança. Tínhamos a situação de um goleiro do ABC, que foi negociado agora recentemente, o Gomes, e o outro era o Everton, que é o goleiro que está no América, sub-19, um goleiro que já pegou até Copa Nordeste há 2 anos atrás. E esse goleiro estava na nossa relação, mas infelizmente a Copa Nordeste sub-19 vai acontecer justamente com a segunda divisão na mesma data. Então, está descartado. Daí, já estamos com alguns nomes de goleiro acima da idade e com experiência. E temos esses nomes, só que há uma dificuldade porque esses goleiros têm transferência, esses goleiros são de fora do estado, e aí já precisa de uma logística para acomodação, de uma situação para que se pague transferência e um dinheiro em forma de salário, é isso onde pesa mais, mas que goleiros nós temos em um número de 2 ou 3, podemos colocar assim, que de repente possa que tudo aconteça, apareça recurso, e a gente já possa também, no máximo até sexta, como nos demais, já está anunciando esse nome. Sérgio, nós ouvimos algumas informações, queria que você confirmasse sim ou não, que poderemos ter também a contratação, ou está sendo negociado aí por uma pessoa, para trazer para o Cruzeiro o Felipe Moreira. Felipe Moreira que foi destaque, né, no Alecrim, no ABC, passou pelo América também. É um jogador que, na minha opinião, ele não joga porque parece que ele não gosta de jogar profissionalmente, até porque tem uma condição financeira muito boa, mas é um jogador que é sempre destaque nas equipes que ele participa. Esse jogador realmente está sendo conversado por uma pessoa para ver a possibilidade dele vir também para o Cruzeiro, Sérgio? Sim, isso é fato, né? Desde o início dos trabalhos que falava-se no nome de Felipe Moreira através desse empresário, mas até segunda-feira nada tinha se concretizado. Era só rumores, como surgiu rumores de outros atletas, né?
até da nossa cidade também, que também não foi concretizado. E na segunda-feira eu achei por bem entrar em campo e começar a contactar esses atletas. E o Felipe Moreira foi um, e entrei em contato com ele, e até então o Felipe Moreira não sabia dessa situação, ele não tinha sido comunicado, e ontem conversamos com esse empresário em relação ao Felipe. Mas eu já tinha falado com o Felipe, ele disse que tem interesse. A situação do Felipe hoje, ele é um empresário, ele tem a sua empresa, e ele não depende muito do futebol, mas ele ama e gosta de estar dentro. Eu já joguei com ele, trabalhei com ele também, foi meu atleta, e ele disse que está à disposição. Hoje vai acontecer uma conversa, ele com o empresário, e é um dos nomes que possivelmente, fato é a negociação, mas possivelmente ele possa vestir a camisa do Cruzeiro. Até então, nada definido, mas é um nome que está sendo negociado. Beleza, são 11 horas e 27 minutos, né? Estamos conversando aqui com o Célio Isidro, coordenador aqui do Cruzeiro Futebol Clube, passando aqui muitos assuntos. O Célio vai continuar durante todo o programa conosco, né? Há possibilidade, né, Célio, de continuar? Sim. E você, torcedor do Cruzeiro, se tiver alguma pergunta, 3271-1520, é só dar uma ligadinha e nós direcionamos a pergunta para o Célio. O torcedor do Cruzeiro, só informando mais uma vez, treinamento todos os dias, de segunda a sexta, só na parte da tarde. Então, a partir das 15 horas, você que tem possibilidade de estar ali no campo do Cruzeiro, conhecendo aí os novos atletas, conhecendo aí o trabalho que está sendo realizado. Lembrando mais uma vez que quarta-feira teremos aí o primeiro jogo treino contra a seleção de São Pedro do Potengi, é isso? Então, quarta-feira é o primeiro jogo treino, onde já poderá ser feito algumas avaliações, né? O próprio torcedor, porque o torcedor gosta de ver a turma jogando, né, Zé? Para fazer aqueles seus questionamentos, suas avaliações. Então, a partir das 15 horas, o treinamento ali no campo do Cruzeiro. Mas, meu amigo George, vamos aí ao primeiro bloco, que depois nós vamos também entrar aqui em campo com o José Luiz, professor José Luiz. Quanto tempo, né? E vou precisar de você, José Luiz. O time aqui está precisando de reforço e você é sempre bem-vindo aí nessa empreitada do Cruzeiro, que há 10 anos atrás, como o tempo passa, há 10 anos atrás a gente estávamos em campo aí pela 87 e agora é 87 e Cena TV, então a coisa agora melhorou. Então vamos aí, o primeiro bloco, George Ribeiro, e depois nós voltamos aqui, continuando aqui o bate-papo com o Célio e o professor Zé Luiz também entrando nesse bate-papo aqui. Então vamos lá, meu amigo George Ribeiro. A E-Split, uma empresa especializada em instalação, manutenção e projeto de ar-condicionado. Na hora de instalar seu ar, procure nossa equipe. A E-Split. Fone 991241252. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. O Atacadão da Construção com preços de atacado. Confira: pedra amarroado caminhão a R$100, brita metro cúbico a R$90, tijolos o milheiro a partir de R$300, areia e aterro em qualquer quantidade. Traga seu orçamento, cobrimos a oferta. Fale com o Tomás Sena e Neném. Fone 9415-3363 ou visite-nos na Granja Santa Luzia, ali no Pé do Galo, próximo à Pedreira Potiguar. Atacadão da Construção. Conecte Telecom, o seu provedor de internet.
E atenção, proprietário de caminhões, caminhonetes e Fiat Uno. A GM Molas dispõe de serviços em suspensão e freios em geral, com mecânicos especializados. A GM Molas cobre qualquer orçamento e aceita-se cartões Visa, Mastercard e Hipercar. Fone Zap 999 80 80 77. GM Molas Macaíba, RN 160, próximo ao Parque São José. Uma organização Geraldo Mola. A Ótica Cruzeiro do Sul continua com o melhor atendimento da cidade. Lá você conta com muito mais facilidades. Menor preço, crediário próprio, entrega em domicílio, com 1 ano de garantia. Aceitamos todos os cartões de crédito e ainda lhe oferecemos muitas outras vantagens que você só encontra na Ótica Cruzeiro do Sul. Rua de Sete Rosado, 22A, por trás do Centro Comercial Pinheiro Borges, no centro de Macaíba. Telefones 98703-0684, 99223-4755. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. 1 milhão, hein? Tem aqui em Belém? Tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. Você só paga 10. Tá de parabéns. Quero te ver aqui, hein? Procure logo seu oftalmologista. Vai lá, bem. 1 milhão de armações de graça. Aniversário Óticas Diniz. Pra te ver bem. Macaíba tem Potiguar Auto Center, especializado em pneus, rodas, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, cambagem, peças e suspensão. Potiguar Auto Center, o melhor para o seu carro, você encontra aqui. Avenida Jundiaí 117, ao lado do antigo posto Gascar. Fone 3271-4803. O seu jornal preferido, agora com distribuição gratuita nas manhãs de segunda a sexta, com nossas promotoras nos principais cruzamentos da cidade ou nos mais de 200 pontos em Natal e região metropolitana. É diferente, é grátis, é o seu jornal. Acesse nosso portal em agorarn.com.br e curta. Agora RN no Facebook e Instagram. Agora RN. Informação com credibilidade. Beleza, estamos de volta, 11 horas e 33 minutos, estamos de volta aqui pela Cena TV e também pela 87 FM de Macaíba. Como nós já informamos, estamos recebendo aqui, que honra, né? Nosso amigo professor José Luiz, ele que eu tanto aprendi com ele, né, rapaz? E a gente só tem que agradecer, Zé, você é um parceirão. E é muita alegria receber você aqui. Essa semana nós passamos ali rapidamente, não deu nem para parar, para te cumprimentar. Mas é sempre uma alegria, Zé. Um prazer te receber. Bom dia, Zé. Bom dia, Zaca. Bom dia, meu querido professor Emílio, meu querido Célio, os meninos aqui na Sonoplastia. E aos nossos telespectadores e ouvintes também da 87, né? Que agora é Rádio e TV, Rádio né? TV. Zaca, primeiro quero dizer que sempre estou aqui, o presente, ou assistindo em casa, no humilde conforto da minha casa, sempre estou vendo pela TV os belos trabalhos que vocês fazem em defesa do esporte macaibense. Você que é um abnegado, professor Emílio, Célio, né, que mesmo já tendo sido profissional, e é um profissional de mão cheia, né, tem se dedicado tanto pelo futebol amador e também pelo futebol profissional, agora podendo um profissional de início, como é o caso do Cruzeiro, que saindo do amadorismo agora, né, embrião, no campo profissional. E a 87 e a Cena TV sempre presente. A gente está aqui para contribuir. Parabéns mais uma vez pela condição dos trabalhos, muito bem conduzido por você e pelo professor Emílio. Célio, aliás, professor Zé Luiz, e a gente falava, Zé, que depois de 10 anos, né, como o tempo passa, né, e nós continuamos jovens, depois de 10 anos aí, Cruzeiro de volta à segunda divisão, pleiteando aí, almejando aí, essa tão sonhada primeira divisão do futebol do Rio Grande do Norte, e nós que há 10 anos atrás acompanhamos o Cruzeiro, a gente estava até comentando,
transmitindo o jogo até de orelhão, rapaz, esse negócio complicado, mas gostoso, né? Verdade, uma história, né? Uma história. E agora de volta aí, Zé, o Cruzeiro, como é que você vê aí, sua expectativa, esse cara guerreiro, que eu chamo de guerreiro gaita, né? Sempre ele, corajoso, porque tem que ter coragem. Como é que você vê essa volta do Cruzeiro à segunda divisão e essa formatação no time? Claro que você não está acompanhando, mas sabendo da dificuldade, você sabe que é formar um time profissional para disputar. Se o amador já é complicado, imagine o time profissional. Mas o Gaita não desiste, trouxe aí o parceiro Célio aí, colaborando aí, e outros abnegados. Como é que você vê aí essa volta do Cruzeiro aí à segunda divisão? Essa volta ao Cruzeiro, do Cruzeiro à segunda divisão, ela deve ser vista de dois ângulos, né? Primeiro, eu quero dizer que eu estive no campo do Cruzeiro vendo o treinamento físico, um bate-bola ali rápido, né? No campo reduzido. Alemão, né? No campo reduzido, né? E olhei para o cenário dos jogadores, né? Procurei ao conhecimento dos meus olhos e não encontrei, né? Não encontrei um, né? Se tinha alguém de Macaíba, eu confesso, sério, naquele dia você estava lá, você nos cumprimentou, eu não vi. E aqui me bateu uma tristeza, de certa forma, porque eu posso dizer, Gaita é um cara que dispensa comentários sobre a sua dedicação ao Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é Gaita, Gaita é Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é Gaita, o Cruzeiro é uma constelação. O próprio nome de si já diz. Então deve ter um conjunto de pessoas por trás para que, na verdade, possam ajudá-lo. Não somente abnegados cruzeirenses, mas o próprio município. Quando eu falo município, não é só poder público, eu falo município enquanto poder público, enquanto iniciativa privada. Entendeu? O que, na verdade, de certa forma, algumas vezes não acontece. E quando acontece, é do último estágio, como aconteceu agora com o Cruzeiro representando Macaíba na Copa de Futsal. Porque não é você formar um time de futsal às vésperas da competição para você levar e ajudar nas passagens e chegar, pegar o voo e ir para onde o fato vai acontecer. Mas é você poder dar uma estrutura para que um trabalho antecipado, para que, na verdade, você possa fazer um trabalho de base e aí você poder ter uma estrutura para que, na verdade, o time, a equipe, não é o time, mas a equipe possa ter uma condição de trabalho. Eu conversava em off aqui com o meu querido Célio, e eu sei das condições que tem o Cruzeiro, da raça que tem Gaita, das dificuldades que ele enfrenta. Então é o seguinte, mas a gente não pode dizer da raça e da dificuldade que tem Gaita, a gente tem que dizer das dificuldades da raça que tem o Cruzeiro. É verdade. Entendeu? A gente não pode deixar as coisas nominadas em nome de uma pessoa. Não que eu tenha nada contra a Gaita, pelo contrário. Nós não podemos deixar Gaita sozinho. Porque eu encontrei com Gaita antes, na entrada do campo do Cruzeiro, e ele estava vermelho igual um camarão, veio a hora dele infartar, como ele quase que infarta naquele gol que o Cruzeiro sofreu lá em Eloy de Souza, quando o Nego fez aquele gol lá, e depois a gente sofreu o gol do empate e tirou o Cruzeiro da Elite Futebol. O responsável foi Célio aí também. Pois bem. Jogava pelo Guamaré na época, né? Então, Zacarias, a questão vem um pouco mais atrás, entendeu? É preciso que tanto o poder público quanto a iniciativa privada, ela possa abraçar essa causa. Eu não sei como é que a diretoria do Cruzeiro ainda não chegou às empresas que tem no nosso município e poder botar um patrocínio, mínimo que seja, mas que botasse, levando o nome do Centro Industrial de Macaíba nas costas do Cruzeiro. E passava a ser um negócio. E passa a ser um negócio, porque futebol hoje é negócio, Célio. Não dá para você, como profissional como você estar trabalhando amadoristicamente. Sinceramente, não dá. Eu dizia que nós temos que fazer isso, oferecer uma condição para que nós atraiamos o próprio jovem do município. E eu conversava com o Célio, por que o jovem de Macaíba, todos os bons talentos que nós temos no nosso município, não estão ali no campo do Cruzeiro? Só esclarecendo, Zé, eu não sei se você sabe da fórmula da segunda divisão. Sim. Parece que já o ano passado já foi assim. São 5 jogadores apenas acima de 23 anos. E o restante dos jogadores abaixo dessa faixa etária. E a grande dificuldade, por exemplo, nós tivemos agora um time que se destacou aqui em Macaíba, inclusive o nome Cruzeiro do Pé do Galo, que disputou a competição
a Copa Agreste, Sim. as melhores equipes, Sim. sagrou-se campeão. E se você pegasse aquele time do Cruzeiro, você trouxesse para representar a segunda divisão, colocasse ali uns 5 jogadores, tranquilamente, aqui Célio Almeida, tranquilamente teria condições de fazer uma campanha excelente e até subir. Eu vi. Mas a grande sua dificuldade é que esses jogadores acima de 23 anos, que fazem parte do Cruzeiro, que são de Macaíba, eles trabalham. E eles preferiram ficar trabalhando e não tiro curto, disputar a segunda divisão. Então a grande dificuldade, foram chamados praticamente 8 jogadores que faziam parte daquele plantel, mas eles optaram que eles já têm emprego, seus empregos, em ficarem em seus empregos. Então a grande dificuldade, não ter muita gente de Macaíba, e alguns que estão abaixo da idade foram convidados, o Célio depois vai falar também, e ninguém sabe por que eles não querem vir. Então só defendendo um pouco aqui, porque talvez você não tenha visto o pessoal de Macaíba, mas foram convidados. Mas o Célio também pode dizer depois, tem alguns de Macaíba aqui, que talvez pelo tempo que o tempo passa e a gente às vezes nem conhece o pessoal de Macaíba, mas tem Albert, tem o Cleito, tem Alisson, né? Tem uns 5 jogadores daqui que foram convidados e tiveram condições de participar. Então só esclarecendo um pouco, que a ausência de jogadores, que temos talentos aqui. A outra dificuldade é, todos esses times que vão participar da segunda divisão, eles têm um trabalho de base sub-19, inclusive disputam o campeonato estadual Norte Rio Grandense. Então eles já têm um time formado sub-19, então essa garotada abaixo de 23 eles já tem, e estão contratando apenas os jogadores pontuais acima. E o Cruzeiro, infelizmente, não tem esse trabalho. Então, só para... Chegando a esse raciocínio, e você é um cara de boa memória, sabe bem disso, logo lá atrás, quando a gente aqui discutia futebol, eu e você e a pessoa Emílio, sério, a gente dizia isso, e eu falava, por exemplo, quando estive secretário, eu disse, foi o maior erro que eu cometi como secretário, foi eu ter dado ênfase à seleção de campo, formei uma seleção de veteranos, posso dizer assim, pessoas acima de 25 anos, pessoas que para o futebol já é considerada já uma idade avançada, porque não tem mais a aspiração de explodir um jovem de 25 anos no futebol, para ele explodir, podemos dizer assim, é mais difícil do que um jovem de 16 anos, 17 anos. Eu não priorizei a seleção, uma autocrítica que eu faço, como é um erro grave que o Cruzeiro comete, porque o Cruzeiro dos times de Macaíba é o mais estruturado, com todo respeito que eu tenho aos demais, mas eu disse isso para Gaita, você tem que incentivar esses jovens de sub-17, sub-19, porque uma garotada que ela não está com os velhos vícios, né? Jovens que estão em formação, que você pode fazer, e na verdade, Gaita, eu digo Gaita, não vou personalizar aqui, o Cruzeiro, né, cometeu erros nesse aspecto de não ter um sub-19, porque é onde, na verdade, você vai ter vai ter a semente que vai frondar amanhã. E Sérgio sabe bem disso, que foi um jovem de 17, 18 anos que quando explodiu na Olímpica, não foi isso? E tantos outros que explodiram no Cruzeiro, como o próprio Alisson, né, que quando começou a surgir no futebol macaíbense, de repente o Touro chegou naquela época e já levou para lá, no ABC e por aí vai. Beleza, depois eu permaneço aí que eu continuo. Agora eu tenho umas perguntas aqui para o Célio, e nós vamos direcionar essas perguntas. Já mencionei mais ou menos, algumas. O Leandro Santos, ele disse que está acompanhando os treinos e percebe que não tem atacante. Eu não sei se houve algum treino assim que dá para ele de saber se quem é atacante ou não é, mas ele disse que percebeu que não tem atacante e sentindo a falta de Bruninho, Dedé Macaíba, outros jogadores que disputaram pelo Cruzeiro do Pé do Galo. Então, Célio, responda aí o Leandro, né, que está sintonizado aqui. Então, o Cruzeiro não tem atacante, por que Bruninho, Dedé Macaíba e outros que participaram do Cruzeiro do Pé do Galo não fazem parte do plantel, Célio? Já lhe agradecendo pela resposta, né, em relação à dúvida do José Luiz, que eu já iria entrar nesse ponto aí, e você já esclareceu. Em relação a atacantes, isso aí é fato, isso aí é real. Quem está acompanhando o dia a dia, nós não priorizamos ainda contactar com nenhum atacante. E lembrando que nomes tem, o que não se tem hoje no momento
é a verba para conseguir trazer. É o pouco para se oferecer que não se tem. Então, nós estamos a passos lentos e nessa semana, essa última etapa em relação a atacantes, já iremos estar providenciando. Em relação ao Bruninho, o Dedé, é uma ideia, sim, já conversamos isso ontem, eu e Gaita, até porque foi oferecido atletas, aonde esses 2 atletas, eles estão em melhores condições e aparentemente em nível técnico melhor, e é da cidade, não que não se tenha, e vamos recorrer aqui agora, porque não se tem, vamos buscar o de Macaíba. Não, negativo. Eles estão dentro daquela situação do pessoal acima de 23 anos, onde não poderia priorizar inicialmente, começando da frente para trás. Essa é a nossa ideia, em relação a atacantes. Em relação ao Val também... O Joel é quem pergunta em relação ao Val. Pronto, que o colega perguntou. A situação do Val é a seguinte, é a mesma situação do Chapinha, inicialmente eram os nomes, a do Paulinho, que era uma situação que o Paulinho tinha um negócio já em vista, mas Gaita procurou um empresário do Rio Grande do Norte que ficou de se prontificar em acertar com esses atletas e, ao mesmo tempo, Gaita também ajudar com uma parcela. Terminou o empresário não acertando com esses atletas, os atletas não querendo aceitar o que foi proposto e esperando uma segunda conversa que não houve até agora. Beleza, temos outra pergunta aqui do Ítalo, né? Ele pergunta, tem algum nome conhecido no Cruzeiro, que faz parte desse plantel aí, algum nome conhecido? Nós citamos Alexandre aqui, que talvez seja o mais conhecido, mas tem outro nome aí? Tem. Jogador conhecido assim, rodado? Sim, do futebol potiguar tem. Do futebol potiguar tem o Eric, que foi base do ABC. Eu acho que toda Macaíba já conhece esse garoto. Foi atleta do Santa Cruz, foi um dos atletas que subiu o Santa Cruz para a primeira divisão, que hoje é o Santa Cruz de Quebra-Osso. Tem o Rafael, já acostumado a jogar. Tem o Ferrugem, que passou por base. A maioria do tempo foi na base do América. Lembrando que esses jogadores que vieram, o Rafael, o Ferrugem, o Eric não, que foi através de uma avaliação, o Jadiel, que estava no Força e Luz, foram jogadores por indicação do Sérgio Maria, como alguns que estão em processo avaliativo. Os demais que estamos contactando agora é o Alexandre, que já fechamos, o Caleb, que é esse volante que teve a passagem pelo Vasco, e possivelmente o Felipe Moreira. Esses são os nomes inicialmente, mas vai ter mais 2 nomes durante a semana que iremos anunciar, possivelmente. Estamos conversando e sempre batendo na tecla, eu quero até deixar para o final, fazer um pedido aqui, que o problema maior hoje é a situação financeira, porque hoje o Cruzeiro ele está centralizado, a segunda divisão, unicamente em uma pessoa. Quem for no Cruzeiro, acompanha, sabe como é que está a situação lá. Nós estamos correndo atrás de algumas pessoas para resolver a situação do dia a dia, coisa simples, mas que não se tem, como o Zé Luiz falou. Nós não temos que pensar num Cruzeiro amador, nós temos que pensar num Cruzeiro profissional, temos que mudar essa mentalidade. E é isso que a gente está tentando mudar aos poucos, esse processo de reestruturação, eu vou até colocar esse nome até porque não se tinha uma estrutura adequada que foi quebrada para reestruturar, mas em relação ao departamento de futebol tem que se reestruturar. Já queria fazer um gancho e dizer que o Sub-17 do Cruzeiro vai estar ativo agora na competição Sub-17 esse ano ainda. Isso é bom, né? Segunda-feira vai ter uma peneira aqui, onde o técnico vai ser Carlos Mota, não é isso? E os jogadores atletas de Macaíba, abaixo de 17 anos, irão ter oportunidade. E assim, possivelmente, daqui a 2 anos, teremos um Sub-19, e se a competição, se a gente não conseguir subir, e a competição for no mesmo formato, não iremos ter tanta dor de cabeça como estamos tendo agora. Porque é o grande problema, sério, porque não há uma sequência, né, de categorias, né? Um Sub-17 será o futuro Sub-19. Um Sub-19 será o Sub-21, 23, o time profissional, né? E infelizmente não. Isso aí a lei o porquê, mas o Cruzeiro não tem uma sequência desse trabalho que outras equipes que estão participando hoje da segunda divisão têm. E sem falar a nível de FNF, competição, a última competição do ano é Sub-17.
É incrível. A Sub-19 está acontecendo agora e a Sub-17. Então teria que ser a Sub-17, depois Até a Sub-19. Jogadores disputaria lá e teria oportunidade de disputar no 19. Aí não. Complicado. É ao contrário. Aí já é uma situação difícil. E em relação aos meninos que eu estava falando, o Val, essa situação, ficou de se ter mais uma conversa, como também o Aldair, acertou agora recentemente com o Palmeiras de Goianinha, mas tudo isso por situação financeira. E não é situação que o cara não vem, que seja muito, não. É coisa pouco mesmo que não se tem para se oferecer. E o que pesa mais em relação ao Val é a transferência, que parece que o valor é R$ 1.800. Exatamente. Aí tem mais 3, que é 1.800, você somando aí já dá um... Tínhamos 5 nomes, que era 5 transferências. Inicialmente, só de transferência, cada um é no valor de R$ 1.800. Daria 9 mil. Então 5 vai dar 9 mil. Então, se não se tem caixa para se montar uma equipe local, você já vai entrar de cara trazendo jogadores, não na situação dos meninos, qualquer transferência, não é a situação dos garotos, R$ 10.000. Então é muito complicado. Então a gente tem que buscar aqui próximo, através da nossa amizade, a gente está tentando conversar com alguns atletas e tentar trazer e formar uma boa equipe. E outra, eu acredito muito, eu tenho muita confiança no que eu faço. Isso aí eu não abro mão, perco sono em algumas situações, mas assim, essa situação em que eu estou hoje não é uma situação atípica, até porque quando a gente está na comissão como técnico e preparador físico, é a mesma situação, a gente tem que tomar conta de trazer atleta, de transferência, contactar com um, contactar com outro, então não tem muita dor de cabeça. Mas eu acredito que se a gente conseguir montar uma equipe que seja simples, sem colocar estrelismo, sem ter nada que venha atrapalhar a competição, como aconteceu agora em Sobral, eu tenho a maior confiança que nesse primeiro momento o Cruzeiro chega. Eu acho que o que vai resolver o Cruzeiro, o que vai resolver para que o Cruzeiro suba nesse momento, não vai ser o estrelismo. Eu acredito que tem que se montar um grupo, que não se tem um grupo até hoje, até falei isso para o Sérgio durante a semana, mas que tem que ser montado o mais rápido possível. E o grupo que eu digo não é o grupo qualidade peça, não. Não, chegou o Alexandre, vai vir Felipe, não sei o quê. Porque chegou os caras vão resolver. Não é assim. Eu acredito que tem que trazer as peças necessárias para se montar uma equipe e essa equipe ser forte. E eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso aí e fazer uma boa segunda divisão. O ídolo ainda pergunta aqui, Célio, onde é que vão ser realizados os jogos do Cruzeiro? Dia amistosos? Não, os jogos da segunda divisão. O Cruzeiro vai jogar onde? O mando de campo inicialmente do Cruzeiro é Frasqueirão. Frasqueirão. Teria a possibilidade do Arena, mas o Arena das Dunas agora, a empresa que toma conta lá colocou uma nota aí que vai fechar a Arena por 3 meses e vão mudar todo o gramado. Então dificilmente vai acontecer jogos da segunda divisão lá. Então o mando do Cruzeiro vai ser no Frasqueirão inicialmente. De repente não se sabe o que a federação, possa mudar ou ser em Goiânia, mas inicialmente será no Frasqueirão. E no mais esperar aí esses nomes aí que estamos contactando e fazer com que os torcedores acompanhem, vejam o dia a dia também e, se possível, também coloque nas redes sociais aí e ver o momento do Cruzeiro e que chame a atenção do poder público, chame a atenção dos comerciantes para que venham ajudar o Cruzeiro em nossa cidade. Lembrando que essa semana, com o Gaita, a imprensa entrou em contato comigo e vinha para o campo do Cruzeiro fazer uma matéria e eu chamei o Gaita rapidamente para a gente... Tem alguém, Gaita, que ajuda aí para a gente fazer um banner ou alguma coisa parecida e colocar a logomarca? Ele disse, Célio, eu tenho as pessoas, mas eu não vou porque eu não consigo isso agora. Então, para você ver como é difícil Macaíba. As dificuldades, né? É difícil Macaíba. Macaíba era, pelo comércio que tem, pelo que se tem em Macaíba, para quando abrisse a boca, Cruzeiro, qualquer outra equipe que levasse o nome de Macaíba, que fosse participar de alguma competição, o comércio já se oferecer, saber que é de Macaíba, se oferecer no bom sentido. Não, eu quero ajudar, eu quero participar, mas não. Até quem está precisando, quando vai erguer a cabeça para ir atrás, vê que não vê horizonte nenhum. E vê que vai bater na porta, mas vai receber um não. Isso é complicado, é muito complicado para um time que está
em fase de um início profissional, eu até coloco assim, e querer crescer. Se não tiver essa ajuda, ou o poder público, ou o comércio, dificulta. Só reforçando, pelo menos ainda tem o Gaita com a sua vontade, né? O Ítalo até estava perguntando aqui se estava sendo feito algum trabalho de marketing para arrecadar recursos, né, para o Cruzeiro, mas eu acho que você já respondeu aí, o Ítalo, a dificuldade que tem, não é isso, professor Mídia? O Ítalo perguntou se estava fazendo um trabalho de marketing, mas o Samuel da Silva diz assim: a prefeitura deveria chegar junto para que os jogos sejam realizados, que daria uma boa renda para ajudar o Cruzeiro às despesas básicas, né? Então é uma opinião desse Samuel da Silva. Verdade, isso é o que nós comentamos agora, né? Isso já vem de longas datas. Nós conseguimos ainda em um ano conseguir jogar a segunda divisão no estádio do Cruzeiro. Se não me falha a memória, 2006 ou 2007? 2007. Mas daí então, depois dali, não se conseguiu fazer mais nada. Até porque o campo do Cruzeiro não se encontrava no padrão, né? Ou nos padrões da Como FMF, não se encontra hoje, né? Bombeiro, não é isso? E fica difícil fazer isso. Mas até naquele momento tivemos dificuldade também, até de conseguir algo no poder público. O Zé Luiz estava lá também na época, não era, Zé? E sabia da dificuldade. É sempre na dificuldade. Mas eu acredito que tudo que estamos passando nesse momento, com o bom trabalho que o Cruzeiro irá fazer, possivelmente com acesso, acredito que as pessoas vão mudar essa ideia. Principalmente os comerciantes, o poder público, e que venha ajudar o Cruzeiro nas suas competições. Célio, eu bati já nessa tecla, falei umas 2 vezes, não sei se você estava presente, com o Gaita. E nós vamos ter aí alguns jogos treinos. Claro que poderá não ser uma ajuda substancial, que seja um valor, mas eu dei até ideia para a Gaita colocar uma urna lá, ajude o Cruzeiro. E esses jogos treino, até esses treinamentos mesmo, que eu já falei para ele no início, que deveria ter uma urna lá, porque eu acredito que cairia alguma ajuda lá. Então não seria uma saída também não para ser uma ajuda de contratar ninguém, mas pelo menos para o dia a dia se colocasse lá algo, uma urna ou algo parecido, para que pudesse arrecadar dos torcedores que vão assistir, colocar lá a sua contribuição. Sim, eu estava presente, essa ideia eu já presenciei em muitos outros lugares, e não deu certo em relação a arrecadar um bom número de valor, mas se arrecada alguma coisa. O que cair ajuda, né? Porque a dificuldade do futebol profissional não é o mês, é o dia a dia. É o dia a dia. O dia a dia acontece. O gelo, a água, tal. Acontece muitas situações que são situações que ela não entra num contexto, não tem como você colocar na ponta do lápis para o final do mês. No final do mês, se você vai ter 30 mil para investir, você tem que investir 30 mil e saber que os 30 mil veio e vai ser repassado, é fácil. Agora, o dia a dia não tem como você controlar. Coisa de 20, de 30, de 40, de 50, e o dia a dia ele é muito difícil. Nós tínhamos uma situação, uma ideia, que era até uma segunda ideia, se algo tivesse concretizado em relação a valores, era de alugarmos uma casa e trazermos alguns atletas em relação até o goleiro, que nós estávamos pensando em colocar 4 ou 5 e dar uma condição. Mas eu dei a ideia e depois fui para a ponta do lápis para ver se era viável. E mostrei. Nós vamos fazer isso aqui, mas temos que ter inicialmente 5 colchões, 5 camas, um fogão, o dia a dia, botijão, básico, né? O básico para 1 ou 2 cozinheiras, e por aí fui colocando, você vai ver que também sai caro pelo que se tem hoje, mas que se daria para fazer. Aí vem outro detalhe, mas tem jogadores aí que os empresários mandam. Não caiam nessa história que empresário manda jogador e eles bancam, não. O empresário, quando eles querem oferecer alguém ou mandar, ele quer empregar o cara e pegar um pedacinho do cara, a maioria deles. Dificilmente o cara vai chegar, vou mandar 4 jogadores, eu vou pagar a hospedagem, vou pagar a alimentação. E quando você entra para o lado alimentação e você for colocar cada atleta no dia a dia, nas dependências, em relação à alimentação, ele fica num custo de 25 a 30 reais por dia. Então, se você colocar 5, vamos colocar 10, arredondando, nesse valor, você vai ter um gasto de 300 reais dia. Por semana
em cada atleta. Então isso dificulta. E a gente não é louco de chegar e falar, não, porque A ou B faz, vamos fazer. Não, porque a gente não está no momento de se fazer isso. Como você falou, nós estamos numa situação de colaborador, mas eu estou numa situação que eu quero ver a coisa funcionar. É essa a minha ideia. Mas um dos meios para que a coisa andasse seria esse. Porque a gente traria outros jogadores até abaixo da idade, os caras que já jogaram aí Sport, Santa Cruz, Cruzeiro, Atlético, tem vários, mas não se pode fazer isso, porque o momento não dá condição para se fazer isso. Então nós temos essa dificuldade, e com essa dificuldade a gente tem que apostar no pessoal jovem, tem que abrir espaço para as avaliações. O pessoal de Macaíba, eles eram prioridade, como nós falamos, e eu falei aqui, porque aquele time que tinha na Copa Agreste, 3 jogadores abaixo da idade, Dalisson, Murilo e o Ingo. O Murilo trabalha, não tinha condição, trabalha o dia todo de vir. O Dalisson está treinando, é o único dos 3. E o Ingo, desde o início que a gente entra em contato, eu até falo aqui em público, ele sabe, e ele disse que vem, e hoje faz 3 semanas e não apareceu. Então não é o Cruzeiro que está se omitindo de aceitar esse pessoal. A gente quer, agora depende se eles vão querer. O Dallas está vindo, não veio ontem, é um bom garoto, mas acredito que por algum motivo ele tenha faltado ontem, mas está aí. Mas os demais, todos têm condição que disputaram a Copa Agreste, de vestir a camisa do Cruzeiro. Infelizmente, a competição tem esse número de 5 atletas acima, e só 4 atletas foi o Sérgio que indicou acima de 23. Não é isso? Aí chegou mais 2, 6, já está um número de 8, acredito. Então vai ter que ter alguma definição, porque vai ter que chegar mais, porque abaixo da idade já temos. Temos que priorizar os que são acima da idade e esperar para que o Cruzeiro se monte o mais rápido possível. Beleza, George Ribeiro, vamos aí a mais um bloco, depois voltamos aí, continuando o papo aqui. Professor Zé Luiz, Célio, as perguntas chegando e a gente direcionando aqui para o Célio. Vamos falar depois de Campeonato Brasileiro, Série A, B e C. Vamos lá, George Ribeiro. A E-Split, uma empresa especializada em instalação, manutenção e projeto de ar-condicionado. Na hora de instalar seu ar, procure nossa equipe. A E-Split. Fone 991241252. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. O Atacadão da Construção com preços de atacado. Confira: pedra amarroado caminhão a R$100, brita metro cúbico a R$90, tijolos o milheiro a partir de R$300, areia e aterro em qualquer quantidade. Traga seu orçamento, cobrimos a oferta. Fale com o Tomás Sena e Neném. Fone 9415-3363 ou visite-nos na Granja Santa Luzia, ali no Pé do Galo, próximo à Pedreira Potiguar. Atacadão da Construção. Conecte Telecom, o seu provedor de internet. E atenção, proprietário de caminhões, caminhonetes e Fiat Uno. A GM Molas dispõe de serviços em suspensão e freios em geral, com mecânicos especializados. A GM Molas cobre qualquer orçamento e aceita-se cartões Visa, Mastercard e Hipercar. Fone Zap 999-80-80-77. GM Molas Macaíba, RN 160, próximo ao Parque São José. Uma organização Geraldo Mola.
A Ótica Cruzeiro do Sul continua com o melhor atendimento da cidade. Lá você conta com muito mais facilidades. Menor preço, crediário próprio, entrega em domicílio, com 1 ano de garantia. Aceitamos todos os cartões de crédito e ainda lhe oferecemos muitas outras vantagens que você só encontra na Ótica Cruzeiro do Sul. Rua de Sete Rosado, 22A, por trás do Centro Comercial Pinheiro Borges, no centro de Macaíba. Telefones 98703-0684, 99223-4755. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. 1 milhão, hein? Tem aqui em Belém? Tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. Você só paga inglês. Tá de parabéns. Quero te ver aqui, hein? Procure logo seu oftalmologista. Vai lá, bem. 1 milhão de armações de graça. Aniversário Óticas Diniz. Pra te ver bem. Macaíba tem Potiguar Auto Center, especializado em pneus, rodas, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, cambagem, peças e suspensão. Potiguar Auto Center, o melhor para o seu carro, você encontra aqui. Avenida Jundiaí 117, ao lado do antigo posto Gascar. Fone 3271-4803. O seu jornal preferido, agora com distribuição gratuita nas manhãs de segunda a sexta, com nossas promotoras nos principais cruzamentos da cidade ou nos mais de 200 pontos em Natal e região metropolitana. É diferente, é grátis, é o seu jornal. Acesse nosso portal em agorarn.com.br e curta. Agora RN no Facebook e Instagram. Agora RN. Informação com credibilidade. Beleza, são 12 horas e 7 minutos, estamos de volta aqui com o programa Show de Bola, pela Cena TV, também pelo 87 FM, recebendo também aqui nós estudos, nosso amigo Nino, depois da sua participação, inclusive o Nino está trazendo o time de São Pedro, né, é Nino que está organizando, Nino disse que vem forte aí, viu, Sérgio? Então vai ser um bom teste aí para o Cruzeiro, daqui a pouco também a participação do nosso amigo Nino, né, que tem um trabalho belíssimo aqui também com a garotada, mas antes de continuar o papo aqui, Conselho, eu quero falar aqui de Série A, Série B, Série C do futebol brasileiro. E na Série A temos hoje, sábado, 5 jogos, né? Às 16 horas, Santos e Bahia. Temos às 19 horas, Atlético do Paraná e o Grêmio. Às 19 horas, Corinthians e Paraná. Às 21 horas, Cruzeiro e Fluminense. E às 21 horas também, Botafogo e Sport. Amanhã, dia 26, o jogo das 11 horas, São Paulo e Ceará. Às 16 horas, América Mineiro e Flamengo, Vitória e Atlético Mineiro, Internacional e Palmeiras. E às 19 horas, o nosso Vasco da Gama pegando a Chapecoense. E eu estou procurando aqui na classificação, não estou encontrando o Vasco não, viu? Primeiro lugar, São Paulo, 42. Segundo, Inter com 41. Terceiro, Flamengo com 40. Quarto, Grêmio com 37. Quinto, Palmeiras com 36. E sexto, Atlético Mineiro com 34. Esses 6 aqui estão ali, né, brigando aí pelo título. Aí lá na zona de rebaixamento, tem o Vitória com 19, Atlético Paraná com 18, Ceará com 17 e o Paraná com 15. Eu não estou encontrando o Vasco nem nos primeiros, nem nos últimos. Então a gente está ali no bloquinho do meio. Pelo menos não estamos na zona de rebaixamento, né, Zé Luiz? Pela Série B, vamos ter também hoje, né? Aliás, ontem já teve jogo, sexta-feira. Tivemos aqui Curitiba 0, Oeste 2. O Figueirense 1-1 empatando com o Brasil de Pelotas e o Atlético de Goiás ganhando o CRB por 1-0. Hoje teremos Ponte Preta, Guarani, São Bento e Avaí, Paysandu e Sampaio Corrêa, Vila Nova e Goiás, CSA, Criciúma, Fortaleza, Londrina, Juventude e Boa Esporte. Em primeiro lugar continua o Fortaleza, que perdeu a semana passada, né? Fazia tempo que o Fortaleza não perdeu semana passada, mas continua na liderança com 43 pontos, CSA com 37, Atlético Goianense 37, Goiás 36, Avaí 36 e Guarani 35. Aí lá na zona de rebaixamento temos o São Bento 25, o Brasil de Pelotas 25, o Sampaio 19º com 18 e o Boa Esporte, esse praticamente já está na Série C com apenas 17 pontos. O CRB está em 16º,
pertinho ali da zona de rebaixamento, com 25 pontos. Lá na Série C temos aí já os confrontos, né? Aquele famoso mata-mata. Já tivemos o primeiro jogo. Operário e Santa Cruz. Santa Cruz ganhou por 1-0, agora joga lá, né, no campo do Operário, joga pelo empate. O Náutico enfrentando o Bragantino. Na primeira partida o Náutico perdeu por 3-1, mas joga em casa, precisando aí de uma vitória aí de 2-0. 2-0 parece que agora é pênalti, né? Vai para decisão, não tem mais aquele gol fora, parece, né? Mas o Náutico aí brigando aí em casa para a classificação. Situação talvez a mais difícil é do Náutico, que perdeu por 3-1, placar de 2 gols de diferença, é complicado. Botafogo da Paraíba jogou em casa com o Botafogo de São Paulo, ganhou por 1-0 e agora joga fora lá em São Paulo jogando pelo empate. O time do Acre jogou com o Cuiabá, perdeu por 2-0, agora joga em casa. Também a situação muito difícil, quase idêntica do Náutico aqui, para passar para a Série B, né? Lembrando aqui que já é um mata-mata. Essa rodada final agora, os 4 que passarem aí já estarão garantidos na Série B de 2019. Mas eu estava aqui vendo as perguntas, sério, do Ítalo, aliás, do Leandro, né? Preocupado se tinha algum jogador de nome, foi o Ítalo, né? E talvez o torcedor esteja acostumado com aquelas edições passadas da segunda divisão, né? Que o próprio Cruzeiro trazia, praticamente os 3 anos, formou plantéis com jogadores conhecidíssimos do Rio Grande do Norte, que disputavam a primeira divisão. Mas naquela época havia possibilidade, porque a competição era aberta, né? A condição era também outra. Então talvez o torcedor acostumado, que eu lembro que, não sei se foi no último ano de 2008, que o Cruzeiro participou, que praticamente todo o plantel foi para o time do Alecrim e subiu o Alecrim para a Série C. Então talvez o torcedor memorizando aquelas edições passadas, que o Cruzeiro formava time com só jogadores conhecidos, principalmente aqui do futebol do Rio Grande do Norte. Talvez seja essa mentalidade, talvez seja isso o pensamento, mas hoje a competição tem outra forma de disputa. Então é muito difícil jogadores abaixo de 23 anos serem conhecidos no cenário esportivo, né? Então apenas 5 jogadores acima dessa idade, pode ter mais no plantel, mas apenas 5 podem participar do jogo. E além do mais, a dificuldade financeira, como você já falou. Mas Célio, falando ainda em relação a algumas perguntas que foram feitas aqui do Cruzeiro, e não está embutido nessas perguntas, mas algum torcedor me perguntando, e eu direciono a você: Zacarias, o Cruzeiro está fazendo um time apenas para participar da segunda divisão, mesmo sabendo as condições, mas apenas participar para brigar pelo título? Então, está aí Célio para responder. Zacarias, em relação à última edição do Cruzeiro, talvez tenha sido aquele momento que fez com que o Cruzeiro não disputasse outras edições, porque o Cruzeiro já tinha batido na trave algumas vezes, e naquela edição fez aquele time, né, um timaço, e lembrando que naquele ano, se não me falha a memória, tinha só 4 equipes disputando a segunda divisão, se não me falha a memória. E a forma de competição em relação à faixa etária, ela era aberta. E seria mais fácil, tanto você pegar o cara mais jovem, como também pegar o cara acima de 30. Não tinha essa preocupação. Não tinha essa preocupação. Hoje nós temos uma concorrência, que essa concorrência não é nem tanto em relação a valores, de quem dá mais, quem dá menos, mas nós temos só aqui, para disputar a segunda divisão, 5 equipes: Visão Celeste, Atlético Potiguar, Alecrim, Cruzeiro e Palmeiras. Então, se divide. São concorrentes, né? São concorrentes. Além da competição, concorrente também para pegar. Exatamente. Jogadores. Então, vai se dividir. A faixa etária vai fazer com que algumas equipes apostem mais nos caras acima de 23, outras apostem no pessoal abaixo de 23 anos. Mas, em relação ao Cruzeiro, para a disputa, o Cruzeiro vai fazer uma equipe para subir. Não adianta a gente pensar numa competição do tipo que ela é, que a primeira fase é curtíssima. 3 jogos ou 2 jogos já pode definir muita coisa. E você fazer uma equipe só para disputar, assim a gente não entrava em contato com ninguém, não pensava em A, não pensava em B. E tem uma coisa no futebol,
em relação à competição que eu tenho comigo, que eu posso falar em off que não faço agora, mas eu posso adiantar mais ou menos. Futebol hoje está todo mundo japonês. A gente tira pela Série A, a gente vê os que estão na frente, vai, baixa um pouquinho, cai, não tem aquela regularidade que vai chamar a atenção, ou que tem uma disparidade, ou que a equipe São Paulo que está na frente está jogando melhor do que Chapecoense ou outra que está lá embaixo. Você vê que o nível está praticamente o mesmo. Algumas coisas é que define o jogo hoje. Talvez até o fator conjunto. É o que eu falei da montagem. Você vê equipes aí de menores de expressão que estão chegando lá na frente com uma regularidade enorme e equipes de maiores de expressão não estão conseguindo manter. A gente acompanha o Atlético Acreano, a equipe modesta, folha salarial embaixo, ninguém conhece ninguém, e os caras estão aí numa regularidade muito boa. Então, as contratações, as peças e como vai ser feito, não vai dizer, não condiz se você vai entrar para disputar ou vai entrar para subir. É o trabalho, a forma de trabalho que vai dizer, mas o Cruzeiro está se preparando para buscar a vaga. Ele não está se preparando para competir. Ah, mas ninguém está acreditando porque não se tem A, nem B, nem C. O futebol é relativo, mas nem tudo é absoluto. Não é porque irá contratar grandes nomes que a gente vai ter a condição de chegar aqui e dizer que é o favorito a subir. Não, é devagarinho, aos pés no chão, é buscar passo a passo, passar a primeira fase e depois desse primeiro momento, fazer um replanejamento para depois conseguir a vaga. Sério, você já tem bastante rodagem, futebol, experiência, inclusive nessa competição segunda divisão, inclusive participou já por 3 vezes, batendo na trave. Eu não diria facilidade ou mais fácil. Mas você vê hoje, no momento hoje, que o Cruzeiro, em percentuais, está acima para subir em relação às edições passadas. Mesmo, como nós já falamos, tinha um plantel que você podia fazer aberto, um plantel melhor. Mas você, vamos usar essa palavra, é mais fácil hoje o Cruzeiro subir para a segunda divisão que em relação àquelas edições passadas? Não, hoje é mais difícil. Até 2008, nosso calendário, ele era um calendário que nós tínhamos mais tempo de trabalho. A competição ela durava até 4 a 5 meses. Quando terminava a primeira, pouco tempo, iniciava-se a segunda. Apesar de ser um segundo semestre, mas a gente tinha esse tempo. E a gente conseguia montar melhores equipes. E a gente tinha mais jogadores qualificados que tiveram passagem bases e jogaram profissionalmente. Vocês lembram, o Flaviano era um desses atletas, não é isso? Tem outros aí da época que eu joguei. O próprio menino, o Marielso também, que era do Açu, joguei com ele no Guamaré, era um garoto que foi surgindo, entre outros, Fabiano, zagueiro, muitos nomes aí. E hoje a gente não dispõe de uma condição de fazer uma equipe, montar uma equipe, tá aqui, eu quero montar essa, A, B, C e D e vamos subir. Era o que se fazia. O Gaita chegava com alguém, vamos buscar Célio, vamos buscar não sei quem, vamos, bora. E trazia os caras e pronto, vamos aqui, vamos subir. E batia na trave. Hoje a gente não tem essa condição de se fazer isso. Até porque para se iniciar, a gente abriu um processo avaliativo. Quando você começa a abrir processo avaliativo é porque você não tem nada. E a ideia era essa para se fazer. Então hoje, eu te digo que nós não somos favoritos. Hoje a gente não tem uma equipe para conseguir o acesso. Hoje eu digo, até porque os trabalhos técnicos relacionados a jogos irão iniciar. E aí sim, de repente, quando você não tem a expectativa de ter um bom elenco, e nesse elenco desacreditado começa a se montar algo que você acha que tem a condição, aí você pode chegar, depois de uma primeira fase, dizer, agora a gente chegou aqui, a gente tem condições de buscar lá o primeiro lugar. Mas hoje, eu te digo com toda sinceridade, que eu tenho, que a gente não é favorito, e não estamos na condição de dizer, não, iremos subir porque somos melhores, não. Hoje nós sabemos da realidade que estamos vivendo, mas que a perspectiva é que tenha melhoras e é que a gente consiga esse acesso. A segunda divisão dividida em 2 grupos, Cruzeiro, Palmeiras, Alecrim e Cruzeiro. São 4 jogos na primeira fase. É muito importante você bater aí com uma vitória, né?
dos dois, já pode decidir, você não tem mais chance. Eu até diria você ganhando, perdendo uma, já empatando o outro, já fica complicado. Classificar talvez já dependendo de outras pessoas. O Cruzeiro pega o Alecrim e Palmeiras. Para você, a briga é contra os dois ou tem algum adversário aí que o Cruzeiro vai brigar diretamente para se classificar? Lembrando que se classificam 2 de cada chave, menos um sai, né? 2 da outra e aquele confronto. Então o Cruzeiro briga por alguém, está vendo aí alguém como o principal, por exemplo, o Palmeiras e a alegria dos dois aqui, qual você está vendo aí? Todos os dois são adversários, mas aquele principal adversário que está brigando numa vaga junto com o Cruzeiro. Exato, a nossa briga direta é contra os dois, até porque a forma de pensamento dos dois é que os dois que irão se classificar, e aí é onde o Cruzeiro entra na jogada, entra na situação. A forma deles pensar é diferente da nossa. A nossa é de buscar uma das vagas. Então, se a gente for buscar uma das vagas, eles que se viram os dois para buscar a outra. Isso eu já falei essa semana. Olha, não vamos trabalhar para bater de frente e achar que somos melhores, não. Os caras também vão jogar entre si. Nós temos que pontuar. O Cruzeiro tem até uma vantagem, diria, que vai assistir eles dois jogar. Sim. Já sabendo até o restante. Sim. E temos que pontuar em cima dos adversários. Mas pontuar como? Não se pontua só vencendo. Entendeu mais ou menos a linha de raciocínio. No primeiro momento, não podemos perder. Não podemos perder. E depois da segunda rodada, eu acredito, dependendo do trabalho, nós podemos estar numa situação em que a gente possa assegurar a vaga até em primeiro lugar. E olha que eu estou falando isso com sinceridade, porque eles estão assim, pensando, teoricamente, absoluto. Não, nós somos Palmeiras, estamos contratando, somos Alecrim e tal, vamos assegurar. Eu acredito que não vai ser bem assim. Até porque é o que eu te falei, hoje todo mundo está japonês no futebol. Célio, classificando-se o Cruzeiro aí para outra fase, ainda há aberta aí a possibilidade de contratações? Tem limite aí de contratar jogadores? E emendando a pergunta, se o Cruzeiro passando para o famoso mata-mata, o cruzamento, se pretende contratar mais alguém, mesmo passando em primeiro lugar? Essa pergunta eu fiz para Zinho essa semana, fiz para o Gaito, e o Gaito ia até na federação, esqueceu de perguntar ao presidente, que era o limite, até onde seria. Mas a ideia é que se passar a primeira fase, se não houver um replanejamento para a segunda fase, a gente corre um risco. Agora, como vai ser esse replanejamento? Contratando mais alguém? Aí não se sabe. O nosso pensamento é esse primeiro momento. E em relação o limite das inscrições ou de trazer jogadores, eu não tenho ainda isso aí. Mas é uma dúvida que foi gerada através de mim essa semana, que eu não tomei conhecimento, já pensando em um segundo momento. Meu amigo, professor Zé Luiz, você já ficou a par do Cruzeiro, a história do Cruzeiro. Agora é só torcer, entrar em campo. Estou convocando você ao vivo aqui, tá certo? Para fazer parte da nossa equipe, nos ajudar aí nessa empreitada do Cruzeiro. Batemos na trave 3 vezes. Verdade. Esse é o ano. Então, conhece já a história aí, então agora é só torcer, né, professor Zé Luiz? Verdade, eu sempre torci pelo Cruzeiro, pelo futebol macaibense, né? Branco, não, eu sou torcedor do município de Macaé pelo Rio Branco, foi o time que eu joguei, né? Jogou, rapaz? Joguei, né? Fiz o único gol que eu fiz foi no Cruzeiro. Rapaz, tá vendo? Biló era o goleiro, Biló Silva. Bem, mas eu vendo aqui as colocações do Célio, eu, respeitosamente, Célio, eu quero dizer que tem algumas coisas que eu discordo do nobre colega, nobre amigo, na sua visão geral em relação à questão do futebol. Primeiro, o seguinte, uma coisa é você clube, uma coisa é clube, outra coisa é time. O Clube de Regatas Vasco da Gama é uma história. O time do Vasco da Gama hoje é uma vergonha. Entendeu? A história do Vasco não. O Clube de Regatas Vasco da Gama é uma história, é uma lenda, assim como é o Flamengo. Você quer um exemplo? O Internacional ontem estava na segunda divisão, estava a torcida quebrando tudo, o Beira-Rio, hoje
Está na liderança praticamente do futebol. Está na liderança, é o líder, né? Está próximo, está entre os três. Segundo, é o segundo, né? Então é o seguinte, o futebol brasileiro, a grande verdade é, por circunstância, o Flamengo, Internacional, o Palmeiras não estão na liderança, não é o topo, por circunstância. Mas tem clube e tem time, tem estrutura, tem 70, 100 mil torcedores, sócios, tem sócios, torcedores, tem uma realidade. Né? É bem verdade que quando você entra em campo, Célio, você entra com 22, com 11 atletas e o outro lá também entra com 11. Mas, eu não concordo que essa história hoje, o futebol é um caminhão de japonês, não concordo. Se você viu o time do Vasco da Gama jogando, e se você viu o Flamengo jogando, eu sou sincero, eu sou vascaíno, mas eu não posso dizer que a qualidade técnica do Flamengo não é melhor do que a do Vasco, isso é mentira. Que a qualidade técnica do Palmeiras não é melhor do que a do Vasco, eu estou mentindo? Pode, por exemplo, a qualidade técnica do Atlético Mineiro é melhor do que a do Vasco? É. Eu assisti o jogo do Vasco, o Vasco até em alguns momentos lampejou, foi melhor do que o Atlético foi melhor do que o Vasco em alguns momentos, porque a história, a tradição do futebol, a camisa pesa, né? O Zé Luiz Pinto falou internacional, rapaz. Ele adorou, né? Aí é parceiro, então, a qualidade... Viu, Zé? Quando estava na segunda divisão, o Zé Pinto nunca... Escondia. Agora tá ali. Tomava chimarrão direto, né? Rapaz. Então, é o seguinte. Então, lá no Horto, né? O Vasco da Gama até não ganhou no lampejo, por conta que o Vitor, o goleiro do Atlético, fez uma grande defesa, né? Mas, se não, o Vasco poderia ter ganhado. Mas, tecnicamente, a estrutura... do Vasco é inferior, né? O Atlético hoje é muito mais desorganizado, desestruturado do que o clube de regatas, do que o clube Atlético Mineiro. O clube Vasco da Gama é mais estruturado. A infraestrutura que é oferecida ao Vasco da Gama é muito menos desestruturada do que o do Atlético Mineiro. Mas a história, você sabe, quando entra Vasco e Flamengo em campo, a rivalidade, o jogador quer aparecer, tem a mídia por trás, uma série de fatores que conta. Mas você é um conhecedor do futebol muito melhor do que eu, tanto taticamente, como tecnicamente, como praticamente você jogou profissional e sabe bem disso, né? Que nós não podemos, por exemplo, o Brasil perdeu para a Bélgica. Mas, eu sou sincero, a qualidade técnica do Brasil é muito boa, né? E perdemos por assim, porque no futebol pode acontecer. Agora que, na verdade, nós somos superiores, tecnicamente. No meu ponto de vista, eles foram os melhores, mas nós, infelizmente, algumas coisas aconteceram. Bom, mas é outra realidade. Outra coisa que eu quero enfatizar sobre a questão do futebol é sobre a questão do profissional, voltando aqui para a nossa realidade, né? Você vê, por exemplo, o Coutinho foi o segundo jogador mais bem pago, mais bem vendido no mundo, né? E o Vasco, por ter sido a sua mãe, a sua casa primeira, o Vasco recebeu alguns milhões de reais, porque tinha na sua organização condição para aqueles que nasceram ali, um dia, quando explodisse no futebol, como o Coutinho explodiu, ele deixar se não me engano, 5% da grande transação financeira que ele se envolveu. Eu sempre tomo como exemplo aqui o Gaita, ou o Cruzeiro, ou o Gaita, o Cruzeiro e o Gaita se confundem tanto que a gente, né? O Alisson, posso dizer assim, nasceu no Cruzeiro, me lembro como se fosse hoje, né? Me lembro como se fosse hoje o Alisson jogando pelo Cruzeiro, né? E Gaita dizia assim: o Alisson, pega ali 2 vales para você ir lá para. Eu estou falando uma realidade que eu conheço por baixo, mas isso é fato, né? Vai ali para ir para o Touro, né? E o Alisson nasceu no Cruzeiro, do Cruzeiro foi para o Touro, depois os direitos autorais de o Alisson, ficou, me parece que com o ABC, porque eu acho que quando ele teve as maiores transações dele, o Touro já estava falido, né? E o ABC foi quem levou o Alisson, e na verdade o Cruzeiro eu acho que não lucrou nada com o Alisson, né? Não lucrou nada, a não ser o nome de um dele ter jogado. Então o Cruzeiro Futebol Clube, se ele pensa em amanhã estar na primeira divisão do futebol do Rio Grande do Norte,
ele tem que passar por uma realidade chamada organização na sua parte interna, para que ele trabalhe a sua base, amarre essa base, porque amanhã, ora, se eu não acreditar no aluno que eu invisto nele hoje, que ele amanhã pode ser um federal, o aluno que pode estar aprovado no IF, que professor sou eu? Eu digo para os meus alunos isso, que eu tenho que acreditar que ele vai ser aprovado no IF, no Colégio Agrícola do Jundiaí, que ele vai ser... Não estou dizendo que as outras escolas não prestam, mas eu digo para eles, você tem que estudar para ser um aluno federal, para entrar no IF. Ora, eu tenho que acreditar que o jovem de 17 anos, hoje que eu estou trabalhando com ele na base, pode ser o cara que pode estar na seleção brasileira amanhã. E amanhã? Se ele estiver lá. E se eu não acreditar nisso? Aí eu vou chupar o dedo, como ficou o Cruzeiro chupando o dedo com o Alisson, que foi para mim o cara que mais elevou o nome de um jogador. Os últimos anos, né? Foi. Foi. O que mais está bem estruturado hoje no futebol, nasceu do Cruzeiro. E o Cruzeiro, na verdade, não desfrutou nada de Alisson. É como o Célio disse, a importância desse trabalho que vai começar agora, do Sub-17. O Sub-17, então você tem que amarrar esse atleta, tanto que eu falava isso ao setor jurídico do Cruzeiro. O setor jurídico tem que funcionar. Ora, mas você falava também de outras dificuldades. Poxa, um atleta desse se lesiona com questões graves. Como é que esse atleta vai ser mantido? E é só comida? É só casa e comida que faz a mulher feliz? Não é. E onde é que está a saúde do atleta? Qual a condição? Então é uma realidade complicada. Ser profissional é um negócio sério. Não é brincadeira. Ser amador é ser amador. Profissional é profissional. Então você tem que prestar como profissional. E eu acho que, agora sim, nessa condição que estão hoje os clubes, não conheço os outros, mas eu tenho certeza, agora sim, os times que estão disputando o campeonato da segunda divisão são times que, por trás dos seus clubes, estão praticamente nas mesmas circunstâncias em que estão o Cruzeiro. Por sua vez, os times e os respectivos clubes estão no mesmo pé de igualdade. Alguns com uma pequena diferença, mas que aí sim eu acredito que estão quase todos nivelados. E aí, a sua visão tática para esse momento e técnica como conhecedor, é que não perder é o ponto importante para que, na verdade, essa classificação venha. E amanhã, o Cruzeiro na segunda divisão, se hoje essa realidade que está tão complicada, como seria? Será que, de repente, ia explodir? Né? Ou será que só bem vai aparecer aqueles, para concluir, Zacarias, aqueles para tirar foto quando o time for campeão, como aconteceu no salão? Eu estava fazendo uma live lá no DED, quando o Cruzeiro foi campeão, quando terminou no salão, e depois eu fiquei observando. Se você pode olhar as fotos do Cruzeiro, eu não estou em nenhuma das fotos, porque eu não estava presente junto com o Cruzeiro no dia a dia, cara. Eu fui lá fazer uma transmissão. Era injusto eu botar minha cara ali do lado do time do Cruzeiro. Mas eu vi um bando de oportunistas, muitos oportunistas, que estavam lá para tirar foto e botar na internet para dizer que estavam ajudando o Cruzeiro. Na verdade, não estavam. Não, estavam lá para fazer mídia, para tirar proveito político. Ali, naquele momento, aparecia com uma foto dos campeões macaibenses que foram com dignidade, conquistaram. E por trás de alguns. Então, estávamos fazendo mídia. Eu pago um preço alto pela minha verdade. Eu fui fazer a transmissão, mas na hora de tirar foto eu fiquei fora, porque eu acho que eu não dei a contribuição que eu deveria, entendeu? Para que, na verdade, eu estivesse nessa foto. E tá contratado, meu irmão? Salário depois a gente vai. Rapaz, você sabe que o chamado seu é sempre um prazer e vamos aqui nos organizar para que nós possamos fazer essa transmissão. Quarta-feira, à tarde, não sei se a rádio vai cobrir. Quarta-feira à tarde ela estará lá, já fazendo alguns trabalhos. Cobertura, né? Fazendo alguns trabalhos lá, se não transmitir pelo menos... acompanhar e fazendo matéria. Não é justo que eu deixe aí eu vou ser sincero, meu lado profissional, eu dou aula à tarde, mas eu vou negociar com os meus alunos. De 3h30 eu vou conversar com meus alunos, se eles me permitirem aqui eu saia e ficando fazendo uma atividade em sala, eu sairei e vou lá. Vai ser uma negociação que eu tenho que fazer com eles, porque hoje eu sou funcionário deles. Beleza. São 12h35, eu quero também bater um papo aqui, depois o Célio vai participar aí, mas eu quero conversar com meu amigo Nino, né? E agradecendo o grande José Luiz aqui.
Eu quero, antes de conversar com o Nino, mandar um abraço aqui para o Agnello. O Agnello, o homem lá do restaurante Sacro Boteco, onde você encontra as melhores comidas da região. Lá tem galinha caipira, carneiro, feijoada, favada, carne de sol, guisadão. Você conhece o guisadão, Zé Luiz? Guisadão, meu amigo, isso é primeira, viu? Então tudo isso você encontra ali no restaurante Sacro Boteco. Lá também ele fornece quentinhas, é só você dar uma ligadinha para o 991 39 31 34. Mandando um abraço também para todos que fazem o Colégio Equipe, considerada aí em todas as pesquisas a melhor escola particular de Macaíba. Colégio Equipe continua aí com seus trabalhos, com futsal para garotos a partir de 7 anos, com a escolinha de voleibol, o karatê. Então você que quer matricular o seu filho aí nessa área de esporte, passe ali, nessas modalidades, passe ali no Colégio Equipe, Avenida Jundiaí, número 425, no centro de Macaíba, 3271-1789, o número do telefone, só você entrar em contato aí com o pessoal. Então um abração aí para o meu amigo, o Rivaldo, né? Grande Rivaldo, tá feliz aí com o seu Flamengo, o Rivaldo, a Deise, ao Davi, ao seu Raul, ao Júnior, Yuri, todos amigos aí do Colégio Equipe, os funcionários, alunos, todo mundo acompanhando aqui, sempre a nossa programação. Então a vocês aí, muito obrigado, viu? Essa rapaziada aí do Colégio Equipe, onde o futuro começa. Estamos recebendo aqui meu amigo Nino. Prazer, Nino, mais uma vez, receber você aqui no nosso programa. Quais são as novidades, além desse time que você está preparando para fazer um jogo treino com o Cruzeiro, quais são as novidades que você tem, Nino? Boa tarde. Boa tarde, Zacarias, boa tarde a todos, presente e todos os ouvintes da rádio e da TV. Esse time de São Pedro aí, vamos logo falar desse time que vem de São Pedro, é uma seleção de São Pedro, que você, junto com a rapaziada, está trazendo aí para testar o Cruzeiro aí, né? Vamos colocar assim, para que o pessoal do Cruzeiro também possa fazer uma avaliação dos seus jogadores. E você me falava que está vindo uma boa equipe, muita correria, né? Isso é bom para exigir também da rapaziada do Cruzeiro. Essa formatação é só jogadores de São Pedro ou de cidades ali, circunvizinhas ali? Sim, Zaca, você conhece o Rubinho, né? Faz um bom trabalho em São Pedro. Ele, inclusive, está disputando um campeonato local lá, uma copazinha. E é uma equipe boa, né? Tem vários jogadores bons, inclusive jogador profissional, tá? Que vem também fazendo parte. Que vem fazendo parte do plantel dele, que não está trabalhando. E eu creio que é um bom aniversário para o Cruzeiro testar. Agora, em relação ao seu trabalho, como é que está aí as competições? Alguma competição em vista aí agora ou está só em treinamentos? Zaca, a gente vai agora, tá para começar o Sub-15, Sub-17 em campo e o futsal, né? A semana passada a gente jogou um amistoso contra o Sub-19 do Santa Cruz, uma partida muito boa. A gente levou o Sub-17 da gente para jogar contra o Sub-19, fizemos uma boa partida, empatamos o jogo 0-0. Santa Cruz do quebra-osso, né? Quebra-osso. Empatamos o jogo 0-0, foi um jogo muito bom. Estamos querendo até marcar uns jogos amistosos aí, ver se a gente consegue dar uma sequência de jogos amistosos. O Cruzeiro vai iniciar agora um trabalho Sub-17, inclusive vai fazer ali uma espécie de peneirão, né? Parece que o Carlos Mota, não é isso? Então, alguns jogadores seus poderia ali você indicar para a disputa do estadual, né? Essa competição você não participa, mas teria oportunidade de locar alguns jogadores seus ali no time do Cruzeiro. Começa quando, Célio? Pronto, segunda-feira próxima já começa a avaliação dos jogadores. Então é interesse seu, Nino, locar alguns jogadores, conversar até com o Carlos Mota. Eu sei que já tem um trabalho já há algum tempo com essa categoria. Podia ser também ter uma oportunidade também de colaborar, né, com o Cruzeiro ali. E você é sempre bem-vindo, né? Zacarias, eu tenho certeza que tem bastante garoto que dá para ser aproveitado no Cruzeiro, né? Aqui de Macaíba, né? A gente hoje está com 22, 23 jogadores do Sub-17. Um jogador muito bom. Vai só depender deles, né? Porque futebol depende do atleta, né? Depende de treino, de disposição para poder eles ter a oportunidade de jogar no Cruzeiro Sub-17. Pronto, então beleza, Nino. Então, mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade aí, Nino. De repente eu hoje aqui algumas perguntas. Nós estamos trabalhando, né? Futsal. Campo a gente trabalha muito pouco, porque o tempo não dá para trabalhar os dois toda semana. E estamos aí, né? Esperando as competições, que só vai começar praticamente no final do ano.
É um campeonato curto, o municipal, tanto de futsal como de campo. Fica muito apertado para a gente que gosta de fazer o futebol, porque é pouco espaço para 3 competições, 5 competições. A gente disputa as 3 categorias do futsal, né, que é o sub-13, sub-15, sub-17, e disputamos o sub-15 e sub-17 de campo. Aí fica muito puxado mesmo, porque é jogos em cima de jogos e sem ajuda de custo fica um pouco complicado. Então, beleza, queremos agradecer sua participação, continue conosco aqui, aproveitando, mandando um abraço mais uma vez para a dona Jordânia, a mulher lá do La Criativa Bolos Decorados, viu, Célio? Você que gosta de bolo, então, viu, Zé Luiz? Você também que gosta de bolo, então, La Criativa aí, a esposa aí do Nino, só agendar aí pelo WhatsApp 999442452. Então, Bolos Decorados é quando a Jordânia Anjos, é isso? Então, passando aí para o nosso amigo Célio, e teve uma pergunta aqui do Ítalo, o Célio, mas ele disse que trabalha em marketing há 7 anos, e dando a sugestão aí, mas eu acredito que a sugestão dele é muito boa, mas o negócio já está tão em cima, ele falando bingo, torneios, algumas festividades, aproveitando a área do campo do Cruzeiro, se bem que eu estou dizendo que está em cima, mas de repente, né, vocês que tem, o pessoal de marketing tem mais experiência, mas ele dando a sugestão de fazer festas, né, eventos para arrecadar ajuda aí para o Cruzeiro, né. Célio, o Zé Luiz expôs aí a sua opinião e eu queria também que você falasse aí em relação, eu entendi de uma forma, talvez o Zé Luiz também tenha entendido de outra, não sei, quando você falou japonês foi em relação a jogador, né. De repente o cara está jogando no Cruzeiro aqui e amanhã você está vendo ele na televisão, como aconteceu com o Lima, né? Talvez a palavra japonês foi em relação, você está aqui, você tem valor, pode ser que amanhã você esteja no clube. Então japonês no sentido de clube não, mas sim eu acho que foi mais em relação a jogador, né? Mas eu queria que você falasse um pouco aí. Pois assim, a visão do Zé Luiz, ele tem a visão dele, eu tenho a minha, você tem a sua. Não é discórdia, né? Isso aí é uma visão. Não, é a opinião, né? A opinião. Cada um tem sua opinião assim própria. Assim bem como quando eu jogava, eu via o futebol de uma forma. Quando eu parei para analisar o futebol, estudar o futebol, como até hoje faço isso, eu vejo de outra forma. Até a colocação japonês naquele momento, falei em relação à segunda divisão, aonde as contratações e o que está acontecendo estão todos no mesmo nível. E fiz um parâmetro com o Atlético Acreano, porque era desacreditado e conseguiu ter uma regularidade entre os maiores que tem Santa Cruz, Náutico, que são os caras que poderiam ser favoritos, não são. E fui mais além, coloquei a regularidade da primeira divisão em relação a Flamengo, entre outros, em relação a nível técnico. E você observa que são níveis técnicos que eles não se disparam um do outro, até em relação ao individualismo, apesar do futebol ser um esporte coletivo. E a questão do japonês, inicialmente falando, foi em relação à realidade segunda, porque Cruzeiro é uma das equipes que, para a nossa chave, ela hoje é a que não classifica, mas que é uma das equipes que pode ser a campeã. Então não é porque os outros estão contratando mais ou menos, não, que estavam equipe A, B ou C, mas na hora que a bola rola, você vai ver sistemas parecidos, você vai ver forma de jogo parecido, você vai ver esquematização parecidas, nada fora do contexto do futebol que seja o que faça que uma equipe A ou B, ela seja superior à outra. O japonês é nesse sentido. E esse termo japonês, ele é dito hoje na Série A. Nível de Série A, a gente participa de grupos e conhece alguns atletas e dirigentes e todos falam a mesma linguagem. Até porque a competição, agora se tratando de Série A de brasileiro, em todo o mundo o Campeonato Brasileiro é a única competição onde todos os clubes têm condição de chegar e ser campeão. Na Europa isso não acontece. Dificilmente isso vem acontecer. Vai ter aquela equipe que se aproxime, mas na hora da onça beber água, como se dizem, aí prevalece o maior. Mas a nossa realidade não. O momento hoje de uma segunda divisão, aqui, se tratando aqui do Rio Grande do Norte, a gente vê a possibilidade, isso era se tratando daquela pergunta se o Cruzeiro era favorito, né? E eu coloquei e quis contextualizar nesse sentido, porque é um linguajar que a gente fala.
e ainda continuo com ele, é um linguajar que a maioria entende, Eu, em que todos estão no mesmo nível. Não tem, na segunda divisão, não tem ninguém com um nível maior do que os demais. A gente vê aí equipes em crescente, tanto em estrutura, como ele falou, o Cruzeiro hoje não dispõe de uma estrutura profissional para ter departamento de fisioterapia, para ter um departamento médico ótimo, para ter um diretor de marketing, para ter um cara que cuida das partes sociais. O Cruzeiro hoje não tem, a gente sabe disso que não se tem, mas que possivelmente poderá ter, mas é uma realidade de momento. Assim bem como eu não posso chegar e dizer que o Cruzeiro hoje é favorito, porque nós não se apresentamos em nenhum amistoso. Então, falando da prática futebol em relação ao favoritismo, eu não posso dizer, nós poderíamos ter contratações de peso, mas se eu não tivesse visto, ou se a gente não vê jogando em campo, como vão se comportar, eu não posso dizer que é favorito. Hoje eu não posso afirmar que São Paulo é favorito, hoje eu não posso dizer que se tratando de Série A, que Flamengo é favorito, que Internacional é favorito, porque quem está lá no meio da tabela, de repente, pode chegar lá em cima e ser campeão. Então, o nível hoje, nessas competições, eu não considero como os maiores ser uma máxima, em que os maiores vão chegar na ponta. Não, eu não considero. Por isso que esse linguajar, todos são japoneses. Você veja, é o nível técnico que, dentre as suas respectivas competições, estão todos parecidos. A Copa do Mundo foi um exemplo. Era isso que eu ia relatar. Exemplo, é isso? claro. A Copa do Mundo foi exemplo claro aí, que quem analisa, eu vou dizer para você, eu não parei uma vez para assistir o jogo por emoção. Nem o jogo do Brasil, falando que sou brasileiro, eu não assisti por emoção. Eu não consigo mais ver jogo com emoção. Eu procuro ver o jogo da forma que ele é. Eu procuro ver o jogo do início, em cada momento, como os caras estão jogando, se portando. É isso que eu vejo. Por isso que eu Deixa vejo a paixão de lado. E a gente vê que todas as seleções tiveram o mesmo formato, o mesmo comportamento de quando estava atacando e como estava defendendo. Esse é o linguajar que se diz, todo mundo está japonês jogando na mesma forma. Beleza, mas antes, você quer dar uma palhinha? Mas antes eu quero mandar um abraço, senão eu não vou ter o almoço hoje, não é de Boinha, rapaz. Um abraço para o grande Boinha, a Iracema ligadinho, né? E acredito que ele está muito feliz com a sua presença Boinha. Aqui, né? Ele está me devendo a galinha. Está devendo, né? E ele está preparando o almoço lá, disse que ia convidar a gente, né? Foi? Um abraço a Boinha, Iracema. É hoje? Não é hoje não, rapaz. Está programando, depende de Iracema, né, rapaz? Espero que ele me convide, né? Espero. Então, um abraço ao grande Boinha, Iracema, Célia, Mara, Dona Neném, toda a família aí, o Peixe, né? O Boinha sempre está acompanhando o treinamento do Cruzeiro. O Boinha é uma referência no Cruzeiro. O Boinha, ele disse que o sangue dele é azul. João, né? João Batista também, um abraço para o grande João Batista, inclusive Paulo Vitor, ficou de vir hoje para o programa, mas me ligou, teve outro compromisso, então vamos marcar para outro dia. O Paulo Vitor estará aqui conosco, que hoje está assumindo aí a presidência do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Pois não, Zé Luiz, o Boinha está feliz. Bem, meu querido Célio, como você bem colocou, cada um tem uma visão, e é verdade, nós temos uma visão sobre futebol, você tem uma, eu tenho outra, Zacarias tem outra, cada um diverge sobre o ponto de vista. Agora, em relação à Copa do Mundo, né? Hoje o futebol hoje, ele está desmistificado, ele passou a ser um futebol quase que idêntico em todo mundo, porque você pega hoje, por exemplo, o sul-americano, hoje ele não joga mais na América do Sul, ele joga na Europa, né, os bons, né? Os selecionáveis brasileiros, nossa seleção 100% era europeia, né? Vamos dizer assim, com jogadores que não conhecem nem mais a sua identidade patriota, né? Vem aqui de férias, né? O brasileiro, o sul-americano como todo, o colombiano, que para mim é a segunda melhor seleção do Brasil, do sul-americano, Argentina, talvez México, são o Uruguai, essa história toda. Estão todos eles jogando lá na Europa. Jogadores que jogam de alto nível jogam juntos. Aí você pega, por exemplo, a Bélgica, que está jogando do mesmo jeito, é da Europa, mas está lá junto com o sul-americano, todo mundo. Então, esse pessoal de alto nível, eles jogam praticamente dentro do mesmo esquema tático, como a gente viu, por isso que a gente viu um jogo nivelado, né? Se você assiste um jogo do time europeu com o time brasileiro,
né? O brasileiro quer se adaptar, o futebol brasileiro quer se adaptar ao estilo do futebol europeu e não consegue. É tanto que nós não temos tido mais talentos que desequilibram, como desequilibrava no passado. Um Garrincha da vida, um Romário da vida, um Zico da vida. A gente não tinha mais o Pelé, a gente não tem mais esses nomes que desequilibravam, 2, 3 nomes que desequilibravam, que jogavam em função deles. Para você ter uma ideia, a seleção brasileira perdeu a Copa, a nossa Copa, mas a do Brasil, porque ela foi montada não em torno da seleção brasileira, foi montada em torno de Neymar. Continuou nessa seleção agora, desse ano, jogando, a seleção foi montada mais uma vez para jogar em função de 2 jogadores, de Neymar e de Coutinho. Se Coutinho não jogasse, a seleção não jogava, se Neymar não jogasse, a seleção não jogava. Então, e nós também não conseguimos manter o ritmo, o mesmo esquema tático que é jogado pelo futebol europeu. Por isso que nós nos perdemos na marcação e não tinha que desequilibrar. Neymar não conseguiu desequilibrar e até acho que tecnicamente nós somos superiores no mundo, mas nós não conseguimos estar nesse mesmo caminhão de japonês que você coloca aí, tecnicamente jogando no mesmo estilo que joga o futebol europeu. O exemplo é a Argentina. A Argentina tentou jogar no estilo dela, nem conseguiu jogar no estilo dela, nem no estilo europeu. Então se perdeu, né? A Alemanha não se encontrou também da mesma forma, nem no estilo dela, nem no estilo europeu. Os caras que desequilibravam na Alemanha, 4 anos passados, jamais, já se a força física que tinha no passado, também não conseguiu manter essa realidade. Então, eu quero dizer o seguinte, hoje o futebol brasileiro, ele também está mais ou menos nivelado, mas alguns, se você pegar, ainda eu continuo com a mesma tese, times que estão na primeira divisão, um Paraná da vida, e por aí, o próprio, a Chapecoense, não tem como comparar com o Flamengo, por exemplo, que para mim é o melhor time hoje do futebol brasileiro, que está mais estruturado. Você está quase torcendo pelo Flamengo. Não estou, eu sou realista, né? Estou brincando, rapaz. Não me coloque numa situação dessa, eu estou dizendo isso com tristeza. O Boia que ia ficar feliz lá, o Boia, viu? Ia virar casaco. Então, gente, 12h52 aqui já, o tempo passa rápido. Eu quero mandar um abraço também aqui para o meu amigo Rafael, da Drogaria Guedes, dizendo que na Drogaria Guedes continua aí medicamentos com até 75% de descontos, né? Drogaria Guedes, lá você que é hipertenso diabético, você recebe seu medicamento gratuitamente. Só levar uma declaração do seu médico, apresentar, todos os meses você recebe aí esse seu medicamento. Quero aqui mandar um abraço e dizer que a Drogaria Guedes também agora em Traíras e em breve em outro município aqui, outro distrito, hein? Então, Rafael aí, graças a Deus, Deus ajudando ele aí, uma pessoa maravilhosa. Abração para ele, Dona Lígia, todos que fazem a Drogaria Guedes. Meu amigo Saílio, nossos agradecimentos, muito obrigado por tudo. E vamos, essa semana agora estarmos lá acompanhando, né? Estávamos, na semana que passou, entrega o departamento médico, mas vamos entrar em campo aí, já acompanhando o trabalho em campo e as novidades, com certeza, que acontecer, nós vamos passar para os amigos ouvir, tanto da Cena TV como da 87. Então, nossos agradecimentos, boa sorte aí, nessa empreitada mais uma vez aí, que seja seu segundo acesso no ano, né? O primeiro Guarani de Sobral e agora no Cruzeiro. Eu acho que com isso vai ser o 4º, né? 4º acesso, mas eu digo em um ano só, né? Não, eu sei, nas minhas contas eu acho que é, 1/1 das 2, 3 isso mesmo. Estamos juntos, Zacarias, estamos nessa luta aí, agradecemos aqui o espaço para falarmos em relação do Cruzeiro, neste novo momento, né, que está vivendo, e que o nosso início ele seja um início bom, um início que abra os caminhos para o esporte de Macaíba, em relação ao futebol e num contexto geral, em toda a área esportiva, para que a nossa cidade ela consiga levar o nome de Macaíba e ter referência através do esporte. Já citei em outros programas que temos essa dificuldade, mas a gente vai conseguir um dia. E quem sabe o Cruzeiro seja o início disso tudo. Já agradeço a oportunidade e fiquem com Deus. Beleza, meu amigo professor Emílio aí,
Aqueles alôs. Como e no aquela meu frase espaço foi final. pouco, eu não pude opinar nem pro Zé Luiz, nem pro Célio, né? Eu não sei nem se vai dar tempo eu dar meus alôs aos meus ouvintes. Dá tempo. Mas apenas eu vou dizer só uma frase. O caminho é longo, mas quando Deus assume a direção da vitória certa. Nunca pense que está sozinho, pois ao teu lado está o seu melhor amigo, que é Jesus. Uma boa tarde. Mas entre Fluminense e Vasco da Gama, qual é o melhor, professor Pinto? Rapaz, tudo japonês. É japonês? Ah, sabia que o professor ia dizer isso. Foi por isso que eu perguntei, rapaz, que eu sabia que ele ia dizer isso. Essa palavra japonês. Tudo é japonês, né? Então, meus agradecimentos aqui, né, ao Nino, ao Zé Luiz, né? Essa rapaziada boa aí. E a melhor frase foi essa do professor. A melhor frase foi essa, né? Então, tenham todos uma boa tarde, que Deus continue abençoando, um ótimo final de semana, né? É menos ruim, né? É menos ruim, né? Então, o George Ribeiro também aqui, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos. E eu termino sempre com aquela frase: vamos lutar sempre, vencer talvez, agora desistir jamais. Tchau, tchau. Fui.